Fala pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai começar aqui o nosso primeiro episódio desse quadro. O quadro quando a gente vai trazer especialistas, eu e o Luiz. A gente vai estar aqui como host desse quadro. E hoje a gente vai ter um cara super especial, o Fábio Holder, como muitos de vocês conhecem. Ele já investe no mercado brasileiro desde 2008, investe na Bolsa Americana desde 2015, quando ainda era mato. Né? Já também fez um MBA em finanças, trabalhou já como analista do mercado financeiro. Enfim, uma pessoa que tem muito para agregar aqui, tanto no quesito de conteúdo do mercado tradicional, quanto também em cripto. Ele vai contar aí umas histórias que eu já sei, mas ele vai contar de novo, com experiências que ele teve no mercado cripto. Fábio, seja bem-vindo, cara. Valeu demais. É um prazer ter você aqui. Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite. É um enorme prazer estar aqui, podendo bater um papo. Vamos embora e é isso. Show de bola. Luiz, seja bem-vindo também. Fala pessoal, beleza? Todo mundo já deve me conhecer aí pelo meu plano cripto. E é interessante, né? A gente trazer uma pessoa que é do mercado tradicional. O pessoal tem muito interesse, estão sempre perguntando. Então tá aí a oportunidade de aprenderem um pouco mais. Depois que surgiu o cripto, o mercado de ações virou tradicional, conservador, né? Conservadores cristãos. Sim. Como se fosse tipo, não, esse cara é muito tranquilinho. E você sabe que isso é bem legal até pra gente trazer. Cara, que existe uma rixinha, né, do mercado cripto, do mercado tradicional, assim. Por que será que surgiu isso, né? Porque uma coisa que eu percebo é que, assim, o mercado tradicional tem muita resistência com o mercado cripto. No quesito de, tipo, é muito novo, ainda não se provou, ou, ainda tem muita coisa para acontecer, isso aí é pirâmide, ou é coisinha, sei lá, né, de criança. E do outro lado tem a galera do mercado cripto, que acha que quem trabalha no tradicional é tipo inimigo comum, que é o cara do mal, que, nossa, quer acabar com o dinheiro. Não é bem assim, né? Cara, eu vejo, assim, pelo que eu tenho de percepção, assim, de amigos, de pessoas que eu converso e que estão do lado cripto, eu vejo que o pessoal dá muito valor pro fato das criptos serem descentralizadas, né? Uhum. Então você ter ali uma blindagem contra medidas drásticas do governo, por exemplo, principalmente no Bitcoin, né? Enfim, algumas outras. Mas essa questão de ser descentralizado e não ter uma pessoa regulando e mandando, isso tem muito valor normalmente para as pessoas que buscam investir em cripto. Uhum. Na Bolsa, não. Querendo ou não, você tem uma regulação. Você tem no Brasil a CVM, você tem nos Estados Unidos a SEC, o governo regula, então o governo tributa dividendo ou não, ou ganho de capital. Então, o mercado tradicional de Bolsa, ele é um mercado que ainda tem um certo peso das ações do governo. Né? E eu vejo que nas criptos não. Então, assim, por exemplo, eu conheço pessoas que investem só em cripto por causa disso. Uhum. Lá, tipo, você é maluco de comprar ação da Coca-Cola, aqueles globalistas e tal. Sim. e do outro lado, assim, o que eu vejo muito, assim, do lado de cá, olhando para cripto, eu acho que é um mercado muito novo, eu acho que é um mercado que cresceu muito rápido. Uhum. Então, assim, por exemplo, hoje, sei lá, nos Estados Unidos, que é um mercado super maduro, a gente vai ter 3 mil empresas listadas, mais ou menos. Caramba. E aí a gente pega só de cripto, um dia desse tinha 16 mil criptos, né? Eu nem sei quantas tem já hoje. Tá, acho que 21, né? Então, todo dia tem umas 500 novas. É muito fácil, né? Uhum. Então, os ICOs acontecem de uma forma muito rápida, muito fácil. E no meio disso tudo, é muito difícil você descobrir quais são os projetos que realmente são válidos para você investir, para você manter uma posição de longo prazo, né? Com certeza. Eu acho que o que mais surge são projetos ineficientes e projetos que vão acabar morrendo. Né? Até falo muito pra galera, cara, não sai botando dinheiro. Porque, o que acontece? Eu acho que muita gente ficou rico com cripto. No sentido de, o cara tinha cripto lá em 2010, aí quando ele viu, ele ficou multimilionário. Então as pessoas, acho que elas têm a ideia de que elas também vão ficar multimilionárias investindo em cripto. Essa é a percepção que eu tenho. Então, eu acho que é por isso que também as pessoas querem comprar qualquer projeto ou ficam tão hypadas nesse sentido de, tipo, não, você vai deixar dinheiro lá na ação da Coca-Cola, subiu 500% nos últimos 15 anos. Nossa, em cripto você consegue isso em um mês, né? Então, eu acho que obviamente, também pessoas que não conhecem de investimento, né, que começam no mercado, assim. Cara, até tem um caso engraçado, né? Tem um blog, eu não lembro exatamente qual que era o blog, mas eu acompanhava esse cara desde as antigas, eu chamava Viver de Renda. Era alguma coisa assim. Eu já ouvi falar desse cara aí também. Era um blog bem toscão. Uhum. Assim, que ele só compartilhava a carteira dele de investimentos que ele estava fazendo todos os meses. Uhum. E chegou em um determinado momento
que ele pegou e, tipo, isso faz muito tempo. Deve ter sido, tipo, sei lá, 2000... Antes daquele primeiro boom do Bitcoin. Deve ter sido 2015, acho que era 2015, 14. 2016. Ele falou, cara, eu vou botar metade da minha carteira em Bitcoin. Só que a carteira dele já era grande. Ele devia ter, na época, sei lá, uns 1 milhão de reais. Ele pegou 500 mil e botou em Bitcoin. E na época ele tinha FII, tinha ações, tinha um monte de coisa e botou metade de Bitcoin. Cara, a carteira dele foi, tipo, pra 60 milhões de reais. E ele posta lá. Você entra no blog, o pessoal procurar aí vai achar. Todos os meses ele posta lá o que ele tá fazendo. Então você pega todo o histórico. Aí chegou no momento que ele pegou, vendeu, acho que metade, alguma coisa assim, porque ele não queria ficar com 90% da carteira dele em Bitcoin. Ele vendeu boa parte, botou em título público, ainda tem lá os Bitcoins, e vendeu as ações todas, vendeu todos os FIIs, ficou só com título público e Bitcoin. Tá nos dois extremos. E será que ele atualiza até hoje esse blog? Cara, eu acho que atualiza. Legal pra gente dar uma Porque olhada. o cara faz 60 milhões em cripto, depois de 15 dias ele nunca mais posta nada, né? Mas é anônimo também. Então, é anônimo? Cara, então. vamos combinar, né? O cara botar ali 500 conto e tirar mais de 10 milhões, pô, tacada de mestre. Mas a pergunta também é quantos que vão conseguir fazer isso, né? Exatamente. Lembrando que o cara tinha 500 mil reais, né? Então não é, botei milão aqui, nossa, fiquei multimilionário. Não, e eu acho que o que acontece, o cara comprou 500 mil reais em cripto, ele viu aquilo se transformar em 1 milhão, ele viu aquilo se transformar em 5, 10, 15, 20, 30. Sangue de barata. Sangue de barata. Sangue de barato, porque botou 500, bateu 1, a galera já tá tirando feliz, né? Tem um amigo meu que ele comprou 30 mil reais em Magalu, se eu não me engano foi em 2014, e ele vendeu por 900 mil reais em 2019. Aquela porrada lá. Na porrada absurda. Então pensa, ele comprou 30 mil reais, ele viu lá 100 mil reais, ele viu aqueles 30 mil, 300 mil reais, 500 mil reais, ele não vendeu, ele deixou pra... Ele conseguiu acertar exatamente o topo. Cara, isso é muito difícil. Tipo, isso eu acho que é muito difícil. E o que eu acho, assim, do lado de investidor, Fábio, né? A gente até já tinha conversado um pouco, mas eu entendo muito bem a lógica do Bitcoin, certo? E eu, Fábio, por não ser uma pessoa de TI, de entender o que são aqueles outros projetos, o que eles vão realmente resolver, qual que é a solução que eles estão propondo, para qual problema, o quanto que isso realmente é vantajoso. Eu, Fábio, por não ter capacidade técnica de avaliar, eu não me julgo capaz tecnicamente de avaliar isso sempre me afastou um pouco das altcoins. Né? Então, assim, eu gosto do Bitcoin, sempre gostei da ideia do Bitcoin, mas as outras todas eu acho coisas muito complexas. Então tem desde os joguinhos que a galera faz, aquele que tava hypado um dia desses. X-Infinity. X-Infinity Titan e tal. Arena. E no final do dia, né, a gente tem muitas dessas criptos, de uma forma geral, não descentralizadas, né? Porque você tem alguém que controla ali também, dependendo da cripto. Cara, então, com certeza. Hoje, inclusive, a quebra da FTX e todas essas outras instituições também que teve, meio que mostrou uma fragilidade no mercado, que a galera vendia descentralização e, na verdade, era uma estrutura em cima da outra alavancada, assim como foi lá em 2008 na crise financeira, né? Sim. Então, quando você olha projetinhos pequenos, é bem isso que você falou. Como é que eu metrifico isso daqui? Como é que eu sei que isso daqui é bom? Só que, cara, o hype é tão grande que a galera ela fica desesperada de ficar de fora. Até li esses dias no livro lá no Charlie Munger, Complete Investor, tem uma frase que ele fala lá que as pessoas ficaram tão... não é nem eufórica a palavra, é tipo desesperadas para participar do negócio, que elas fizeram o que dava para entrar, por exemplo, lá na bolha dos anos 2000, né? E eu vejo que cripto tem um pouco disso. Eu vejo que a galera fica muito hypada, cara. A galera fica assim, meu Deus do céu. Eu acho que um ponto que é muito importante, assim, para quem tá investindo pro longo prazo, e é um ponto que eu sempre avaliei. Eu sempre me considerei uma pessoa relativamente conservadora, apesar de investir bastante em bolsa. No sentido de a pessoa entender... O cara com 90% em renda variável falar que é conservador é sacanagem. Né? Não, porque assim, o ponto que é importante existem empresas muito arriscadas e existem empresas pouco arriscadas para você investir. Eu acho que esse é um conceito que o investidor tem que entender. A maioria das pessoas pergunta sempre, as pessoas costumam perder, né? Quanto que eu posso ganhar? Quanto que eu vou ter de ganho? A pessoa nunca se pergunta antes quanto que eu posso perder. Então, entender qual que é o risco de cada uma daquelas empresas que você está investindo, ou se você está investindo em cripto, entender qual que é o risco daquele negócio, vai te ajudar a dormir tranquilo. Porque se você assume aquele risco e que você pode correr aquele risco, tá tudo tranquilo, você já sabe as regras do jogo. E um ponto que é muito forte, assim, eu não sei, provavelmente aconteceu com várias pessoas, mas é você... as pessoas botavam dinheiro em cripto, em qualquer uma,
Bitcoin, Ethereum, Solana, todas aquelas hypadas. Dogecoin. Ah, beleza, começou. A do Elon Musk. A do Elon Musk e tal. Até a Shiba, né, que apareceu depois e tal. Qualquer coisa lá subia loucamente. E o cara botava, às vezes, sei lá, R$1.000. Aí o que acontecia? Virava 10. Ele via lá 10. Ele falava, pô, vou vender meu carro. Aí vendia o carro, botava. Pô, Esses caras que vendem vendia o carro carro, pra botar aí em botei cripto, 50, cara, virou Deus 100. livre. Cara, vou vender a casa. E aí entra o problema. Que aí o cara, porque o cara tá pensando só no ganho, não tá pensando no risco. Então acho que é importante o investidor avaliar isso. Algo que a gente conversa bastante, cara, até pra, tipo assim, ver se a gente não tá muito eufórico, se a gente não tá ficando maluco. A gente sempre se pergunta assim, até hoje eu tava perguntando pro Luiz, e aí, cara, como é que você acha que tá o mercado? E aí, cara, você acha que o mercado vai subir com força no próximo ciclo? O que você tá vendo, né? E a gente meio que faz um exercício para tentar entender. Eu sei que uma das dificuldades que existe no mercado cripto é você conseguir realmente, não é prever, mas estimar o que pode acontecer, né? Porque é um mercado que ele depende de euforia, de uma certa forma, oferta e demanda. Então, se não está hypado, ninguém vai querer comprar Bitcoin, logo a tendência é que o preço não suba, né? Então, acaba sendo um pouco difícil a metrificação como uma empresa da bolsa, uma coisa assim. E aí entra naquela, né? Não sei, já para te fazer uma pergunta difícil. Você acha que cripto ela entra como uma classe de ativo ou você consideraria como uma parcela especulativa da carteira de tipo, se der bom, ganhei, se não der ruim, perdi pouco? Cara, eu vejo a cripto assim, como, vamos falar de Bitcoin, né, para simplificar. Sim. Eu vejo assim como uma moeda, né? E aí, qual que é o valor do Bitcoin na minha avaliação? É a escassez. Então, mesma coisa que, sei lá, uma obra de arte. Você tem lá uma obra de arte só. É um token, né? É um token não fungível, no caso, uma obra de arte, né? Um NFT da vida real. O Bitcoin é um token fungível, então ele é uma moeda. E pegando esse gancho que você falou, o que acontece com as ações? Se uma empresa dá 1 bilhão de lucro por ano, você tem, por mais que ela seja uma empresa que negocia 50 vezes lucro e a ação caia pra caramba ao ponto que ela valha 20 vezes aquele lucro anual dela, ela ainda tem um substrato ali por trás de geração de caixa. Então a participação que você compra na empresa, ela representa o quê? Ela representa a participação numa empresa que gera lucro, esse lucro é reinvestido, você tem direitos econômicos sobre a empresa, você recebe dividendo, então o resultado da empresa ele segura até em algum certo ponto a queda das ações. Não tem como a empresa valer o que ela está dando de lucro. Tem como uma ação ir a zero, por exemplo? Tem se a empresa quebrar. A empresa começa a dar prejuízo, aí o mercado já acha que vai ser um prejuízo maior, e aí ela vai entrar em recuperação judicial e a ação pode ir para quase zero e quebrar e tudo mais. Pode acontecer. Mas considerando uma empresa sólida, uma empresa... Vamos pegar uma Ambev, por exemplo, que vende cerveja, que é um negócio que é muito perene, que já dá resultados muito constantes há muitos anos. É óbvio, qualquer empresa pode quebrar, mas existe um limite para aquilo dali, para as ações caírem. No caso do Bitcoin, não tem esse limite, né? Porque é simplesmente uma moeda e quanto que vale essa moeda? Né? Vale a escassez. Tem um número X de 21 milhões de Bitcoins na eternidade e é isso. Quem tem, quem não tem, não tem. E aquilo ali tem várias aplicações. Então, realmente, o valor pode oscilar muito. Por isso tem essa volatilidade maluca, né? Sobe de forma absurda, cai de forma absurda, mas respondendo a sua pergunta, eu acho que sim, e o que eu vejo, principalmente o Bitcoin, é mais. Na minha carteira eu tenho muito pouco, mas é mais com a pegada de não vender nunca. Tipo, não importa, se for para 100 mil dólares. Quantos por cento tem? Tem 1% mais ou menos, 1%. Um pouquinho. Imagina se esse 1% vira 100%, hein? Pois é, aí já era. Mas é a gestão de risco, né? Sim. Então, igual o exemplo lá que a gente deu do cara. Mas eu vejo nessa ideia de buy, não é nem buy and hold, é buy and forget. Compre, esquece e deixa lá e não se emociona. Um ponto também que eu bato muito na tecla com os meus alunos é assim, eu ensino o pessoal também a investir em empresas de turnaround, que são aquelas empresas que estão mal ou estão tentando disruptar algum segmento, não dão resultado. Então, exemplo, Tesla, sei lá, 4 anos atrás, Uber, até hoje em dia... Spotify, por exemplo, são empresas que não geram tanto resultado, mas têm um potencial muito grande. Ou, às vezes, uma empresa que era muito boa piorou por algum motivo e tem um potencial de melhorar. Então, tem vários tipos de turnaround. Mas toda vez que você vai entrar no turnaround, você tem um potencial de ganho muito grande e um potencial de perda muito grande, porque aquilo ali pode não dar certo. E o que eu oriento normalmente o pessoal é ter uma parcela pequena do patrimônio nesse tipo de empresa, e pequena mesmo, tipo, eu quero investir em turnarounds, então eu vou ter 10% do meu patrimônio em turnarounds, e eu vou ter 10 turnarounds, por exemplo, cada uma com 1%, ou 20 turnarounds com 0,5% cada uma. Por quê? Você investiu ali, você assumiu aquele risco.
Se a empresa conseguir fazer o turnaround, o retorno ele é muito alto. O que seria um retorno assim médio de um turnaround, até para ter uma ideia? Cara, 10 vezes lucro. Caramba. 50 vezes lucro. Por exemplo, no meu caso, eu comecei a investir em Tesla em 2018. Até hoje, considero que as ações caíram bastante recentemente, depois da alta, deu 17 vezes lucro. Chegou a bater 25 vezes em pouco tempo. Nem é cripto, hein, galera? Nem é cripto. Só que o que eu falo pro pessoal? Não adianta nada você, meu Deus, esse turnaround aqui eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou botar 10% nessa empresa. Por que não adianta? Porque quando começar a subir, vai virar, dobrou, né? Aí vai virar 20%. Você vai estar com 20% do seu patrimônio numa empresa super arriscada. Vamos supor, em 6 meses. Aí a ação começou a subir, vai para 30%. Daqui a pouco metade da sua carteira tá numa empresa super arriscada. O que você vai ter que fazer nesse momento? Vender uma parte para você não ficar com um risco tão grande. E aí qual que é o problema? Você não vai ser remunerado pelo risco que você correu lá atrás. Porque conforme a empresa vai conseguindo fazer o turnaround, as ações vão subindo. Sim. Então, mas ela ainda não fez todo o turnaround. E você investiu lá naquele risco. Então, o que eu quero? Eu quero buscar o risco, o retorno inteiro para aquele risco que eu corri. Entendi. Eu só vou conseguir fazer isso se eu tiver um percentual pequeno. Sim. Porque senão você acaba. Porque você não matando vira a tua 80%. carteira, né? Imagina, sei lá, eu fico pensando, se eu tiver 10% em Bitcoin, se o Bitcoin dobrar, que acontece do dia pra noite, eu vou ter que vender uma parte. Eu não quero ficar com um valor muito grande. No último ciclo, eu tinha algo em torno de, sei lá, 15% em Bitcoin, em Ether e mais algumas altcoins, né? Aí quando o mercado ele começou a subir, cara, o Ether ele saiu de $100 para $4.500. Eu lembro disso. Né? O Bitcoin saiu ali de mais ou menos uns $10 mil médio para 69. Né? E uma coisa que eu sempre falava pro Luiz assim, cara, eu tô fazendo o descasque, né? Tô fazendo o balanceamento da carteira. Cara, subia um pouco, o percentual esticava muito do todo. Cara, eu vendia uma parte, colocava em caixa e ficava fazendo isso. Quando chegou no final do ciclo, cara, eu fiquei, tomara que essa minha estratégia esteja certa, né? Porque tava tudo inflado, a quantidade de moeda já era muito menor do que eu tinha, mas deu certo, né? Porque o negócio que era tipo 15% caiu pra caramba, virou 3%, 5%, e hoje eu consigo comprar mais, muito mais, simplesmente por ter feito caixa, né? Então eu acho que é uma gestão de risco até para você poder dormir tranquilo. Sim. Porque a pior coisa é você ficar pensando, putz, O que será que vai devia ter acontecer? vendido lá eu acho que o arrependido é pior do que o cara que fica feliz com o que ganhou, assim, mas tipo, puta, devia ter vendido a $66 mil lá o Bitcoin, ia ter não sei quantos R$1.000, agora tem que esperar mais 5 anos para o negócio chegar lá. Tem um livro muito bom do Kahneman que chama Rápido e Devagar, que ele mostra um experimento que é o seguinte: a gente tem uma aversão à perda 3 vezes maior do que a gente tem se sente recompensado pelos ganhos. Então, tipo, você achar R$50 no chão, você fica feliz uma vez. Se você tinha R$50 no bolso e perdeu, você fica 3 vezes mais chateado. Então, é muito comum que a pessoa vê o patrimônio subir, beleza, ela fica eufórica e tal, só que quando cai, a dor é tanta que ela não consegue suportar aquilo dali. Então, ela vende, né? E eu tinha um professor no MBA que ele falava assim, ele falava sobre endividamento de empresa, né? Como analisar a dívida, tem todos os parâmetros e tal, mas ele tinha uma frase muito boa, ele falava assim, cara, a dívida da empresa, ela é mais ou menos quando você vai botar sal na comida. Você vai botando tempero, você vai sentindo. Né? Tem uma hora que você fala, pô, se eu botar mais vai começar a ficar salgado, aí você para. Então, e eu gosto de pegar essa analogia também para a parte da carteira, em relação às macroalocações, né? Quanto que eu vou ter em cripto, quanto que eu vou ter em renda fixa, quanto eu vou ter em bolsa, né? Ações, FIIs, investimentos no exterior. E é importante você... eu acho que um parâmetro importante é você começar com zero. Fábio, eu tenho um patrimônio, sei lá, eu tenho X mil reais guardados. Vai botando um pouquinho e vai sentindo. Quando você começar a sentir que tá um pouco desconfortável, que você já tá gastando muita energia à noite, não conseguindo dormir e tudo mais, aí tá ali mais ou menos quanto você deveria ter de bolsa. Então, tipo, o pessoal me pergunta muito, quanto que eu tenho que ter? 50%, 100%, 10%? Cara, quanto que você conseguir dormir tranquilo? Até aproveitando esse gancho aí, como é que... Uma vez acho que eu vi um vídeo teu há muito tempo atrás que você falava que tinha, sei lá, acho que 90% em renda variável, uma coisa assim. É um vídeo bem antigo mesmo. E eu lembro que eu olhei e falei, caraca, como é que esse cara consegue ter tanta renda variável e tá tranquilo ali gravando o vídeo, né? Você sempre teve apetite para risco ou foi com o teu caminhar, com a faculdade? Como é que você desenvolveu? Porque eu confesso que eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu não consigo ter 70%, 80% em renda variável, até porque eu não controlo o mercado, então às vezes eu fico meio assim, né? Mas como é que, por exemplo, você conseguiu desenvolver isso? É treinado ou não? Cara, eu acho que a gente vai acostumando com o tempo, isso é um fato.
Mas, pessoalmente, o que eu vejo hoje? Hoje eu tenho alguns investimentos que não são bolsa, tá? Então, tenho imóvel, eu tenho uma parte que eu coloco de reserva de emergência, né? Sim. Mas pegando a parte de carteira de investimentos para o longo prazo, 100% da minha carteira de longo prazo é bolsa. Então, Bolsa Brasil ou Estados Unidos também? Os dois. Hoje está mais ou menos 40% lá fora, 60% aqui. Vou até explicar por quê, né? Mas o que aconteceu? Eu comecei a investir muito novo, eu tinha 17 anos. Eu sou de julho, né? Eu nasci em 22 de julho. Eu achei minha vida inteira que eu era de leão, descobri que eu sou de câncer no dia desse. Aniversário do meu irmão. Eu nasci em 28. Pois é. Você era o mais velho ou o mais novo da sua turma? Porque a galera de julho ou fica pro... Cara, eu era do pro outro, né? Eu era um meio, assim. Não era nem o mais velho nem o mais novo. Eu sempre fui o mais novo, porque quando eu era novinho, meus pais chegaram, os professores chegaram meus pais falaram assim, olha, ou o Fábio adianta. Ou adianta, ou ele vai repetir, tipo, isso no prézinho. Meu pai falou, não, passa pra frente, bom que ele fique mais novo. Então eu formei, eu tinha 17 anos, quando eu entrei na faculdade. E naquela época foi em 2008, então a crise do subprime tava a bolsa despencando. Na época eu comecei a trabalhar com alguns projetos do Minha Casa Minha Vida, a gente até conversou sobre isso. E aí eu comecei a ganhar muito dinheiro muito cedo. E na faculdade eu fiz engenharia civil. Então tinha a ver ali com engenharia civil. Comecei a entender como é que funcionava, os projetos e tal. E aí eu ganhei uma grana ali nos primeiros projetos que eu fiz. Eu falei, preciso aprender a investir esse dinheiro. Não dá só pra ir dobrando a quantidade de coisas que você vai fazendo. Então eu falei, preciso aprender a investir. O que eu vou fazer? Vou virar trader, né? Que é a impressão... a melhor, né? O canal do YouTube era Fábio Trader. Ele aposentou e virou Fábio Holder. Porque eu acho que essa impressão que as pessoas têm de fora da bolsa, né? Você vê a bolsa caindo, a bolsa subindo, todo dia sai no jornal, e Ibovespa subiu tanto, Dow Jones caiu tanto e tal. E aquilo ali, pra quem é leigo e tá de fora, acha que aquilo que é bolsa. Então eu comecei a... Na época não tinha conteúdo na internet, não tinha muito conteúdo. Aí eu falei, vou ler alguns livros. Entrei na Amazon, nem lembro qual site, comprei uns livros de investimentos aleatórios. Aí eu dei sorte que eu li uns livros de um cara que é muito bom, um trader chamado Alexander Elder, que é um trader bem das antigas lá dos Estados Unidos. Ele era médico, psiquiatra, virou trader, tem uma história bem legal. E eu fui lendo aquilo ali, li alguns outros livros de tipo, como comprar na prática uma ação, que eu acho que é uma dúvida que a galera tem, apesar de ser super hoje em dia simples. tem vídeo no YouTube, né? Antigamente não tinha. Então eu fui entendendo aquilo ali, e aí de repente, né, eu comecei a entender, lendo esses livros de trade, que existia análise técnica, que é a análise que você fica analisando o gráfico, e análise fundamentalista, que é aquela que você olha para a empresa, vê aquela ação como parte de um negócio e você avalia aquele negócio. Aí eu falei, isso aqui foi interessante. Eu lembro que o primeiro livro que eu li de análise fundamentalista, se eu não me engano, foi de um cara chamado José Cobori, que foi até meu professor. O Cobori tem até um canal no YouTube. Que legal. Foi meu professor no MBA alguns anos depois. E aí, quando eu caí naquilo dali, eu falei, esse lado aqui é o que eu quero. Porque eu quero pegar esse dinheiro que eu tô ganhando aqui, eu quero investir para construir uma renda disso daqui, né? Então fez todo sentido. Aí eu caí também num livro muito bom, que é o Investir em Ações no Longo Prazo, do Jeremy Siegel. Que na época não tinha livro, né? Aí só tinha uns bons. Hoje em dia tem um monte de lixo lá. E aí eu falei, é isso daqui que eu quero. Na época também, aí o Sardinha, né? O que ele faz quando ele vai começar a investir? Isso lá no começo. Ele sai comprando tudo. Eu queria fazer trade, né? Lá no comecinho. Eu falei, vou começar por onde? Por opções, o mais fácil, né? E na época eu dei muita sorte porque os livros de opções que eu li eram os livros do Baster. Não sei se vocês conhecem o Baster. O Baster é um cara também que é médico. Ele investe na bolsa tipo há décadas aqui no Brasil. E ele tem um fórum muito bom. E no livro dele tinha um QR Code ou um link para ir pro site, porque na época o site dele tinha um quadro de opções que dava precificação, dava todas as gregas, qual que era o valor certo para você lançar e tudo mais. E nessa época no site da Baster, já fazendo um publi gratuito aqui para eles, eles estavam começando a parte de análise fundamentalista. Então tinha, igual hoje tem vários sites que fazem isso, naquela época não pioneiro tinha já no formato. Legal, exatamente. Né? Legal. Então tinha os quadros lá de receita, lucro, dívida, de todas as empresas listadas na bolsa e um painel de discussão. E aí eu virei rato do fórum. Tipo assim, participava muito. Moderador, ganhou status de moderador. Virei moderador depois, trabalhei lá um tempo. Antes de começar meu canal no YouTube, inclusive. Legal. Porque o que aconteceu, assim, voltando um pouco, eu me formei em 2013, né? Final de 2013, começo de 2014. Fui para Harvard, fiz lá o meu curso de especialização em contabilidade macro, porque eu ficava estudando só investimento da faculdade. Mas eu bombava você se quase formou tudo. Em engenheiro? Formei. Porque eu fui estudando tanto, eu gostava tanto, tipo, o pessoal que me acompanha até hoje sabe, fala, Fábio, naquela época já você ficava lendo os livros de investimento nas aulas de engenharia. Então, tipo, eu sempre passei nas matérias de engenharia, assim...
Cara, minha história na engenharia era assim, todo semestre eu falava, eu preciso tirar 7 na primeira prova, tranquilo, vamos estudar, né? Vamos nas aulas, vamos estudar. Vou tirar 7 na segunda prova e vou tirar 1 na última. Preciso de 1 para passar. E aí como é que era? 4,5, 5, ia pra última prova usando de 5,5 pra passar, era aquele desespero. A gente dá risada porque a gente fez faculdade junto, a mesma cara. coisa. Fez faculdade junto. A gente formou junto, era um esse semestre eu não vou passar perrengue. Mas enfim, aí eu formei, gostei, falei, cara, eu quero trabalhar com investimento, eu quero trabalhar com engenharia. Mas já tava lá no final do curso, formei e fiz esse curso de especialização em Harvard. Quando eu voltei, eu consegui meu primeiro emprego no fundo de pensão. Aí eu virei analista, na época eu já participava há alguns anos do fórum, lá da Baster. Aí me chamaram para ser moderador, porque eu era muito ativo no fórum. Aprendi muito lá, e é bizarro o tanto de coisa que você aprende nesses fóruns. Pude contribuir também bastante. É como se fosse um formato pré-histórico do Discord, né? O fórum funcionava muito bem. Eu lembro que às vezes eu tinha, tipo, eu tava lá no fundo de pensão trabalhando, então a gente tinha ação da Engie, né? Eu fazia a gestão da parte de renda variável desse fundo que eu trabalhava. Era 1 bi de patrimônio, a carteira de renda variável tinha tipo uns 100 milhões. Aí, por exemplo, a gente tinha Engie na carteira. Eu ligava lá no RI, ficava, sei lá, 3 horas conversando com o cara lá do RI, coitado. O cara na super boa vontade, ligava várias vezes pra perguntar os negócios lá, pra entender o que era MRE, GSF, que é um monte de sigla ali da parte de energia, né? Inclusive tem alguns vídeos lá no meu canal sobre GSF, MRE, para quem investe no setor de energia elétrica é bom entender o que é. E aí eu ia lá no fórum e despejava tudo que eu sabia. E aí me chamaram, pô, você quer ser moderador oficialmente? Aí eu virei moderador, e no moderador você tem que botar a sua cara lá mesmo, né? Eu usava o nick de Heisenberg, lá do... que era o mesmo ícone do Breaking Bad, do Walter White. E aí eu virei lá, o Fábio, beleza. Aí comecei meu canal do YouTube, quando o canal começou a crescer eu saí do fórum. E aí fiquei só por conta do canal. Mas aí, respondendo, né? Dei várias voltas aqui, mas eu lembro da sua pergunta. Não, que isso, cara. Faz parte, assim, porque isso contextualiza tudo que você vai falar. Só que, o que acontece? Quando eu comecei a investir, eu entendi a parte de análise fundamentalista, eu falei, pô, beleza. E na época eu já sabia que tinha os fundos imobiliários. E os FIIs faziam muito sentido, porque eu falava, cara, eu vou comprar uma cota disso daqui, isso aqui tem um imóvel, esse imóvel tem um inquilino, vai me pagar a renda todos os meses e vai fazendo esse processo da bola de neve. E quando você abre uma demonstração financeira de um fundo imobiliário, é muito mais simples, ou um relatório, é muito mais simples você entender do que de uma empresa, que tem subsidiária em todos um monte de países, aquela coisa meio complexa. Então, eu comecei investindo na bolsa, majoritariamente em fundos imobiliários. Então, eu aportava mensalmente, tipo assim, 70%, 80% em FIIs e uns 20%, 30% em ações. E aí, quando chegou em 2015... eu comecei a investir no exterior, eu já tinha uma carteira meio madura aqui no Brasil, principalmente de fundos imobiliários e essa parte de ações que eu fui investindo mais também ao longo do tempo. E quando eu ia para as ações, eu sempre buscava empresas mais tradicionais, mais conservadoras. O pessoal que me acompanha sabe de algumas. Então, tipo, Ambev, as empresas do setor de energia elétrica, tipo Engie, Itaú, por exemplo. Já tive algumas estatais, hoje eu não tenho mais, mas já tive Banco do Brasil, Vale, Petrobras. Então, eu sempre fui para a parte de ações tentando ir o mais conservador possível, porque as pessoas quando também olham ali, abre o home broker, um monte de ticker parece subindo e caindo. Negócio, né? Não dá para você entender que, cara, isso aqui é muito arriscado, isso aqui é pouco arriscado. Então, eu sempre tive isso muito claro. E aí, quando eu comecei nos Estados Unidos em 2015, por isso que eu falei que eu tenho 40% lá hoje, como a minha carteira já tinha um certo tempo aqui no Brasil, por mais que eu venha aportando mais nos Estados Unidos nos últimos anos, de 2015 para cá, a minha carteira ela ainda não tem o tanto que eu gostaria. Eu gostaria de ter pelo menos uns 60% lá fora. Então hoje eu tô meio que assim. Cara, animal. Mas a partir de um momento você mudou um pouco dessa estratégia. Então, por exemplo, mais perto ali de 2015, você fazia esses investimentos nos Estados Unidos e começou a diversificar a tua renda aqui no Brasil para empresas de turnover, fez esse remanejamento do teu portfólio no Brasil? Como assim? Não entendi. Então, por exemplo, até 2015 você foi criando boa parte em FIIs e também nessas empresas mais tradicionais e que têm resultados por mais tempo. Chegou um momento que você falou, beleza, já estou conservador o suficiente dentro da Bolsa Brasileira, agora é a vez de buscar essas empresas de turnover e aumentar minha porcentagem do portfólio dentro desse tipo de empresa. Cara, o que eu vejo, assim, por que eu gosto tanto do mercado norte-americano e por que eu vim falando, assim, eu não comecei o canal falando de investimentos nos Estados Unidos, eu comecei o canal em 2017 falando de investimentos no Brasil. Por que eu comecei a falar mais de investimentos nos Estados Unidos recentemente? Porque nos Estados Unidos,
parece uma coisa muito distante, né? 2015 realmente era meio difícil você investir lá fora. Você tinha que querer muito, assim, sabe? Hoje é super simples, tem um monte de corretora, você abre conta online, manda o dinheiro, tá tudo certo. Mas quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente tem um leque muito maior de opções do que aqui, no sentido de, cara, pega a empresa mais arriscada da Bolsa do Brasil, tá aqui, e a empresa mais arriscada da Bolsa dos Estados Unidos tá aqui. Ah, a empresa mais conservadora que tem no Brasil tá aqui, lá nos Estados Unidos a mais conservadora tá aqui. Então você tem um leque mais amplo. Então essa parte de turnaround, eu sempre gostei mais de procurar lá nos Estados Unidos. E uma coisa também que eu acho engraçado, tá? É até um pouco de meio filosófico isso, porque a impressão que eu tenho, assim, de todos esses anos investindo, é que as empresas de turnaround, elas mais caem no seu colo do que você vai atrás delas. Porque, se você for para pensar, é fácil você procurar empresa de turnaround. Você pega qualquer site desse que tem um screener gigante, bota lá as empresas que estão super endividadas, que não tem lucro, vai te dar uma tabela gigante e vai ter um monte. Como escolher essas empresas, né? Óbvio, você pode usar essa metodologia, ir olhando uma a uma e tal. Mas eu vou dar alguns exemplos de empresas que deram certo de turnaround. Eu não tenho muitas, tá? Mas, por exemplo, Chipotle Mexican Grill, que é uma rede de fast food mexicano lá dos Estados Unidos. Fast foodzão mexicano. A minha... Tipo um Taco Bell, assim, né? É tipo um Taco Bell. É porque ele é mais específico, assim, o jeito que você monta as coisas, você monta o seu burrito e tal, tem um sex appeal, assim, e a galera é viciada. E, tipo, quem gosta de Chipotle é viciado, sai fila pra fora do quarteirão, uma coisa meio maluca. E a primeira vez que eu fui pra Disney com a Laura, a gente era bem novinho, e ela morou no Texas um tempo. Ela falou, pô, você tem que ir no Chipotle. Isso era tipo 2012, nem investi nos Estados Unidos. Beleza, fomos no Chipotle e tal. E aí em 2015, quando eu comecei a investir lá, eu falei, pô, deixa eu dar uma olhada nas ações do Chipotle. Na época, tipo, as ações tinham desabado, assim, saíram de, sei lá, $1.000 pra $200, porque teve um caso de contaminação por bactéria, E. coli, contaminação alimentar lá em algumas lojas, e a receita da empresa caiu, né? Os restaurantes, eles têm uma característica em geral, não só o Chipotle, mas todos eles, que a gente chama de alavancagem operacional. E a alavancagem operacional é o seguinte, as despesas fixas do restaurante, elas são muito altas frente às despesas variáveis. O que é a despesa variável? É a despesa com comida. Então, tipo, se o restaurante vende muito, ele vai ter um custo alto com comida, porque ele tá vendendo muito burrito, mas se ele vende pouco, ele não vai ter muito custo de alimento. Mas quando você pega salário de funcionário, aluguel, loja, tudo é uma despesa fixa gigante. Então, o que acontece? Às vezes o restaurante tem a margem alta de lucro líquido, mas a receita cai um pouquinho e ele já entra no prejuízo. Que foi o que aconteceu. Da receita fixa alta. Então, caiu um pouco a receita de um ano pro outro, caiu tipo assim 10%, e o restaurante já parou de dar lucro, foi pro 0 a 0. E aí eu falei, cara, eu vou começar a investir em ação do Chipotle. Porque eu sei que a galera é viciada nisso daqui, e daqui 2, 3, 4 anos... Ninguém vai lembrar do surto e tá todo mundo... A empresa não tinha dívida, não se financiava com capital de terceiro, então tem até uma frase do Peter Lynch que é muito boa, que ele fala, é muito difícil você quebrar uma empresa que não tem dívida. É verdade. E aí eu comecei a montar a posição. Aí hoje, tipo, sei lá, recentemente as ações bateram $1.800, $1.700. Caramba. Até uma Hoje pergunta. tá um pouquinho menos até. Qual que é a ação que você mais teve retorno percentual? Cara, percentual eu acho que foi Tesla. Tesla. É. Chegou a 17 vezes, né? Deixa eu pegar aqui só pra falar certinho. A Tesla foi um outro caso que caiu no meu colo, porque a gente foi igual eu falei, a Laura, minha esposa, ela morou no Texas 4 anos, quando ela era bem novinha. Cara. Meu sogro foi fazer o doutorado dele lá, e ela tinha algumas amigas, e uma das amigas dela casou. Tipo, acho que foi 2018. E aí a gente foi lá pro Texas pro casamento dela e tal. E aí eu fui no shopping um dia, a gente tava passeando, tinha uma loja da Tesla. Eu falei, pô, essa é a marca... Aí eu caindo no colo. É a marca daquele maluco, né? Sim. Do Elon Musk. E entrei lá, vi os carros e tal, você entra lá em tudo. E na época a Tesla tava assim, quebra, não quebra, quebra, não quebra. Caramba. Por quê? Porque a história da Tesla é engraçada. Eles construíram um carro super esportivo, que era tipo $400 mil. Aí depois pegaram essa grana para construir o sedã, que é o Model S, que era um sedã de $120, $140 mil, que é bem para um público tipo que gosta mesmo. Depois eles fizeram outros modelos, né? Fizeram um SUV, fizeram o sedã, que é o Model 3, que é o mais barato, que hoje custa tipo $34 mil. Na época que eles lançaram o Model 3, vendeu um absurdo. Só que eles tinham só uma fábrica, eles não estavam conseguindo escalar para fazer as entregas, tinha que gerar caixa para conseguir entregar os carros para pagar funcionário. Então, e era aquela época que o Elon Musk falava, olha, a gente só tem mais 3 meses de caixa. Tuitava isso, a ação despencava. Eu falei, meu Deus.
Mas eu achei a proposta muito legal. Eu falei, cara, eu vou começar a montar uma posição devagarzinho. Na época, 2018, a ação era $20, mais ou menos. Porque desdobrou, né? 20, 19, bateu $407, então deu umas 20 vezes de retorno. E agora tá perto de $190, então deu aí 10 vezes. Pensando em um cenário de 4 anos. Uma posição pequena, mas assim, teve outras empresas que não deram um retorno tão grande assim percentualmente, mas como são posições mais antigas, como por exemplo o VEG. VEG foi a empresa que eu mais ganhei dinheiro, vamos botar assim, na parte nominal. Ah, tá. Porque a tua alocação financeira era maior. eu comecei a investir Por isso que eu nela... perguntei percentual. Eu comecei a investir nela tipo 2013, acho que foi a primeira vez que eu investi nela enfim, também teve uma valorização Você absurda. chegou a vender alguma dessas ações, alguma coisa? Não. Não? Tem até hoje. Tem até hoje. Mas assim, a galera acha que é tudo mil maravilhas, né? E não é. Porque, deixa eu pegar aqui no exemplo da VEG. Você já viu, por exemplo, o teu patrimônio ficar abaixo do valor investido por algum período? Por exemplo, pegar aqui um Cara, exemplo. Eu tinha 100 mil sim. reais investido e, foi pra 60, 70, mas hoje tá em X. Cara, isso é mais comum, acho que assim, no começo, sabe? No curto prazo, né? Quando você começa a carteira, porque isso influencia muito. Principalmente você vai fazendo aportes constantes ali no longo do tempo, é difícil isso acontecer. Mas eu não sei te dizer ao certo isso. Assim, se teve algum momento lá no começo, não consigo lembrar. Isso é bom, né? Porque você não consegue lembrar em tese. Porque não teve um momento muito crítico, né? Então, isso é a legal. VEG, no começo de 2014, as ações eram R$4 cada uma, valor de hoje, né? Porque teve 40, desdobramento e tal, e hoje tá 35, né? Chegou a bater até 40 e poucos, 44. Então foi 10 vezes de valorização, que a gente chama de 10 bagger, né? Que era uma expressão do Peter Lynch, que ele falava que é como se fosse o home run, né? Eu não entendo muito de beisebol, mas é como se fosse a primeira base, segunda, terceira, e ele falava que era 10 bagger quando uma empresa multiplicava por 10. Mas, por exemplo, tem ações como da Ambev. A Ambev foi a primeira empresa que eu comprei. Lá atrás não era... Hoje as ações negociam com o código ABEV3. Mas antigamente era AMBV4. Só tinha ação preferencial e tal, fizeram reestruturação societária. Eu comecei a comprar ação, era R$9, mais ou menos, 8. E a ação tá há uns 10 anos a R$15. Tipo, ela vai para 25, volta para 15, vai para 12, fica de lado. Então, um outro ponto também que é muito importante, e a S&P fez um estudo muito interessante, que eles pegaram o seguinte: pegaram o S&P 500 nos últimos 20 anos e pegaram o retorno de todas as empresas que passaram no S&P 500 para ver o retorno de cada uma delas, para entender quantas empresas renderam mais do que a média ou quantas empresas foram importantes para carregar essa performance do índice. E aí a gente tem uma regra de Pareto, que é a relação 70-30. Eles viram que 30% das ações performaram melhor do que a média e 70% performou pior do que a média. E aí que se construiu a média. E aí que se construiu a média. Então, o investidor que tem uma carteira diversificada, ele tem que saber que algumas empresas vão performar muito bem, vão carregar o retorno, e uma boa parte não vai performar tão bem e tá tudo certo. A maior parte, inclusive. A maior parte. E não é um problema isso. O simplesmente a distribuição de probabilidade natural. O problema é o cara não saber fazer a distribuição e pegar as ações só dos 70% ruim, né? E aí tem essa chance. Exato. Mas esse é um ponto muito importante, cara. Esse questionamento ele é muito importante. E é exatamente por isso que eu bato tanto na tecla que é muito importante para os investidores de ações terem ETFs. Sim. Porque quando você tem um ETF, você vai fazer o quê? Eu vou ter todas as ações do índice. E eu vou garantir que eu vou ter as 30% que vão performar melhor, eu vou garantir que eu vou ter as 70% que vão performar pior, mas eu vou ter um retorno na média. O stock picking, ele é sempre um jogo de você cair numa probabilidade para um lado ou cair numa probabilidade para o outro. E é importante também o investidor entender que, por mais que ele seja o melhor analista do planeta e faça todo o dever de casa, existem coisas que o acaso vai trazer de performance que você não tem controle. Então você pode ser o melhor analista do mundo e sua carteira não performar tão bem simplesmente por causa do acaso. Então é importante casar essa carteira de ETFs passiva com a carteira de stock picking. Esse é que você vai fazer os dois. Cara, que legal. E até uma questão de acesso de informação, né? Porque a gente chega até um certo limite de acompanhamento de informações. Isso no mundo cripto, se a gente fizer um paralelo, todo dia está acontecendo uma coisa nova, num protocolo novo, que uma pessoa só não dá conta de conseguir acompanhar todo o mercado. Então, você acaba, ao longo do tempo, se especializando mais num determinado tipo de nicho. Então, por exemplo, em cripto eu sou mais especialista em DeFi,
ou, por exemplo, projetos NFT, ou, por exemplo, projetos que são de Layer 2, segunda camada. Então, é isso que eu vejo. Até se a gente for ver questão de nicho, né? Até na parte educacional. Eu vou ensinar quem? Quem que é meu público? Pessoas que estão começando a investir. Porque daí você vai focar mais no macro. Não, quero ensinar pessoas só sobre DeFi. Aí o cara tem que saber tudo, todos os protocolos. É bem isso que o Luiz falou. E acho que no mercado tradicional tem um pouco disso também, né? É difícil você ser um especialista em fazer stock picking nos Estados Unidos, no Brasil. Às vezes você vai ter que generalizar um pouco. Eu gosto da ideia do Charlie Munger que você tem que ter um conhecimento abrangente sobre muitas áreas e não tão profundos assim. É óbvio que no mercado de ações existe. Eu tenho um analista que é só de commodity, eu tenho um analista que é só de financeiro, eu tenho um analista que é só de energia, um que é só de utilidade pública, e a pessoa se especializa muito ali. Mas quando a gente fala para o investidor pessoa física, eu acredito que a melhor opção é você ser generalista e saber dizer não. Então, o Charlie Munger tem uma analogia também muito boa em relação a isso, que ele fala assim, olha, eu classifico meus investimentos em 3 caixas, que é sim, vou investir, não vou investir e muito complicado, que também é não. Então, só para você ter uma ideia, poucas pessoas sabem disso, mas quando a gente pega Google, Amazon, Microsoft, todas essas Big Techs que tiveram um retorno absurdo nos últimos 10 anos, que multiplicaram por 7, 10 vezes o capital investido, mesmo com a recente queda, você pega as ações da Domino's Pizza, a Domino's Pizza ela teve um retorno maior do que todas as Big Techs. Então, nem sempre negócios muito complicados vão gerar retornos melhores. Às vezes, negócios simples, mais pacatos, vão gerar no longo prazo retornos melhores. Então, o investidor ele não precisa ficar indo buscar o que é muito complicado, o que ele não consegue entender. E a oscilação é muito menor também, né? Se você for olhar... A volatilidade... a volatilidade de uma empresa de venda de pizza com uma de tecnologia. Eu acho que ela também sofre muito menos influência de uma série de coisas, né? Sim, é muito mais fácil você fazer uma previsão de quantas pizzas vão ser vendidas do que a tecnologia em si, né? E aqui tem um pulo do gato que é um next level disso, né? Que é o seguinte, as empresas pacatas, sabe-se hoje, né, que são as empresas que a gente chama de empresas de valor, empresas pacatas, elas costumam superar a expectativa de mercado quanto a elas. E as empresas muito hypadas, muito sexys, costumam frustrar a expectativa dos investidores. E isso faz com que as ações das empresas pacatas, na média, performem melhor do que das empresas muito hypadas. Quem descobriu isso foi um cara chamado Gini Fama, num paper que ele publicou em 2014, recente. Chama Five Factor Model. O que ele fez? Ele organizou qualquer empresa... vamos supor, vou pegar sempre as 3.000 maiores empresas americanas e eu vou sempre organizar da mais cara para mais barata. Como assim mais cara mais barata? Qualquer múltiplo. Relação preço-lucro. Quanto a empresa vale em relação ao lucro. Ou preço-valor patrimonial. Qualquer métrica que relacione o valor de mercado da empresa com algum fundamento dela. Você bota lá da mais cara para mais barata. O que a mais cara quer dizer? Quer dizer que o mercado tem uma expectativa gigante sobre aquela empresa e ele já precifica isso. A empresa vale muito em relação a algum resultado que ela já tem hoje. O mercado está olhando lá na frente. Ela vai crescer. Beleza. Lá embaixo, as empresas são muito baratas. A empresa gera X de resultado. Mas o mercado está vendo que esse resultado vai piorar muito. O mercado vai negociar essa empresa por um valor baixo. E aí, o que ele fez? Ele simulou, nos últimos 100 anos, porque lá nos Estados Unidos tem uma base gigantesca de dados para isso. Ele sempre pegou, vou fazer sempre 2 carteiras. E se eu não me engano, o rebalanceamento que ele fez foi mensal. Vou pegar sempre uma carteira que é a metade de cima dessa lista e a metade de baixo, ver qual carteira performa melhor. A carteira da metade de baixo performou muito melhor do que a carteira da parte de cima. E até hoje a gente não sabe a explicação disso, mas uma das hipóteses é essa. Que o mercado, como essas empresas não costumam ser muito sexys, sei lá, McDonald's, por exemplo, que é uma empresa, uma rede de fast food que já está no mundo inteiro, tem mais de 30 mil lojas, tem uma receita... Vai crescer para onde, vai crescendo um pouquinho ali, todos os meses, o mercado meio que tende a não gostar. Isso faz com que as ações estejam constantemente mais baratas do que elas deveriam valer. Enquanto, do outro lado, as empresas muito hypadas, o mercado está constantemente, Nubank, por exemplo, que fez o IPO, agora caiu 90%. Então, assim... Que cripto que é essa aí no Então, assim, existe um hype enorme. E, na média, essas empresas costumam a frustrar. E aí, o next level do next level é o seguinte. No entanto, quando você pega individualmente as empresas que melhor performaram, elas estão no grupo de cima. Então, se eu pegar quais foram as melhores empresas que melhor performaram, normalmente são empresas de crescimento que têm múltiplos altos.
Só que na média, quando você pega todas e faz uma carteira hipotética com elas, essa média carrega a carteira para baixo. Então, por exemplo, não é 30-70, lá é 10-90. Exatamente. Daí por isso que não é. E as de baixo vai ser o quê? 50-50 que vai É uma dar... distribuição mais próxima da média, uma normal, mais fechadinha, assim. Entendi. Cara, e uma Cara, pergunta. É melhor a pessoa que tá ouvindo, e isso dá para aplicar em cripto e qualquer coisa, né? É melhor eu ficar na média ou é melhor eu tentar buscar essa performance acima da média? Tipo, tentar encontrar as 10 ou me satisfazer com a média do mercado? Cara, eu acho que isso é uma decisão muito pessoal. Não acho que tenha melhor ou pior. Por quê? Porque existe um gasto energético para você montar uma carteira com uma possibilidade de ganho melhor. Esse é um primeiro ponto. A pessoa tem que ver o momento de vida dela. Ela já tem um patrimônio gigante ao ponto de que vale a pena ela se dedicar muito a isso? Se sim, ok. No stock picking, comprar as ações diretamente. Mas até essa pessoa, eu acredito que tenha que ter uma parte relevante em ETFs. Porque o ETF, além de replicar o índice para você, você tem ETFs, aquilo que a gente estava conversando, que a gente chama de Factor Investing, que replicam exatamente essa metade de baixo da carteira do Eugene Fama. Então eu consigo, só com os ETFs, ter uma carteira que vai performar a média, que vai ser o índice, e ainda ter uma expectativa de retorno maior do que a média, sem você ter que fazer nada. Um outro ponto também que eu falo muito assim, para os meus alunos é, você pode tranquilamente ter uma carteira só de ETFs para o resto da sua vida. Não é um problema, você vai abrir seu home broker e vai gastar 5 minutos por mês para fazer seus investimentos, depois que essa carteira estiver montada. Mas as ações, ao longo do tempo, você pode ir meio que... É como se você comprasse um terno e depois você manda ajustar o terno. O terno já tá bom quando você compra, na maioria das vezes. Mas o Stock Pick ele vai personalizar um pouco mais a carteira, você consegue incluir mais risco específico. Ajusta, bota aquela borboletinha Exatamente. no negócio. Deu uma engordadinha. Dá uma incrementada, né? Sim. E também tem aquela questão que muitas pessoas acabam tendo suas ações ou suas criptos favoritas, né? E aí elas, sei lá, a pessoa toma muito Starbucks. Ela fala, não, quero investir em Starbucks. A paixão, né? É. Deixa a paixão. Tem muito disso, né? Tem paixão, assim. Você tem alguma? Eu tenho, com certeza. Fala aí. A própria Chipotle, né? É. Quando a gente viaja, a gente vai em todos os lugares que tem Chipotle, a gente vai. Mas assim, McDonald's também, eu sou fã de McDonald's, eu tenho na carteira. Mas nem sempre... eu gosto de uma máxima que é, invista em empresas que façam produtos ou vendam serviços que as pessoas amam. Então, isso já ajuda muito. Então, Apple também, por exemplo. Mas não é o suficiente. Não é porque você tem uma empresa lá de... Sei lá, você trabalha no ramo de saúde e tem uma empresa que é muito boa em fazer aquilo ali, mas você vai olhar a empresa, os números dela são horríveis, por exemplo. Então, não é o suficiente, mas é tranquilo de ter. Mas eu acredito, assim, que... E voltando na pergunta, o que eu acho que é importante? Às vezes, eu tinha uma época, 2020, 2021, eu fiz live todas as semanas no YouTube, durante 60 semanas. Caramba. Toda segunda-feira à noite, 8 horas da noite, eu fazia live, e eram 2 horas de live, conteúdo porrada, assim. E eu sempre, de vez em quando, perguntava para as pessoas, quanto que você consegue investir por mês? Aí a galera, tipo, botava lá, sei lá, 5 mil, 10 mil, 2 mil, 1.000 e tal. E sempre tinha um ou outro que falava assim, pô, invisto 200, invisto 150, invisto 400. Eu falo, cara, se você investe isso, não é menosprezando o quanto que você ganha, mas o gasto energético que você está tendo, participando aqui da minha live, todas as segundas-feiras, durante 2 horas, você está deixando 8 horas por mês, que você poderia facilmente, em vez de investir 200, fazer algum especialização, empreender e começar outra a investir coisa. 400. Porque esse retorno que ele vai ter de 100% na cabeça só porque ele está investindo mais, é o que vai fazer toda a diferença. A guerra de longo prazo não é uma guerra de maior retorno, é uma guerra de terminar com maior patrimônio. O que é melhor? Você terminar com um patrimônio gigantesco, com uma performance pior do que a do seu amigo. Então, seu amigo performa muito melhor, mas ele investia 10 vezes menos que você. Você nunca vai conseguir... ele nunca vai conseguir ter o patrimônio que você tem. Então, o jogo de longo prazo é construir patrimônio. E os investimentos é um dos pilares. Então, os outros 2 pilares são o aporte, quanto que você consegue investir, e o tempo. A galera não dá tanta importância assim pro tempo, mas começar... É o fator decisivo, né? Que é o exponencial. Sim. Então, começar hoje com menos é melhor do que começar daqui a alguns anos com mais. Mas... mesmo que você fala, cara, agora não é meu momento de gastar tanta energia investindo, eu vou focar no meu trabalho, vou botar o dinheiro todo na poupança ou num tesouro direto ou uma coisa assim, e aí quando eu tiver um volume um pouquinho maior eu começo a gastar energia, eu acho que é um caminho, porque o que importa é a pessoa construir patrimônio, assim, eu tenho isso de uma forma bem clara. Cara, bem colocado. A gente fala muito isso também, porque, cara, o que a gente mais vê é pessoas querendo ganhar dinheiro, né? Principalmente porque a gente mexe com cripto, então...
A gente olha, as pessoas elas querem aquilo que eu falei, ficar ricas ou querem juntar um patrimônio muito alto. E muitos deles me perguntam assim, Felipe, você acha que vale a pena eu ter, sei lá, até 100 mil reais, 100% em cripto para dar uma potencializada nos meus ganhos, aí depois eu me preocupo em diversificar? Ou é melhor já começar a diversificar desde o começo, né? Você acha que faz sentido essa ideia? Eu recebo muito essa pergunta também. Até porque quando eu comecei, né? No começo você falou do cara que vendeu o carro, né? Eu fui um dos caras que vendeu o carro, mas deu certo até certo ponto. Até certo ponto. A história é meio longa, mas deu certo até certo ponto. Mas até determinado tempo eu tinha 100% em cripto, né? Ali até, sei lá, 100, 200 mil reais, porque era o que para mim fazia sentido ter ali. Só que daí ao longo do tempo, para mim não fazia mais sentido ter 100% em cripto. Né? Então, será que vale a pena manter em cripto até um percentual, um valor X, ou é um risco desnecessário? Cara, eu acho assim, de novo, que é muito pessoal de cada um. Por quê? Porque às vezes, por exemplo, a pessoa, sei lá, vamos supor, mora com os pais, tem um trabalho estável, já tem um dinheiro juntado, aí beleza, se ela sabe do risco que ela tá correndo, eu vou vender meu carro, vou botar tudo em cripto, ou nesse cenário que, tipo, se eu perder todo o meu patrimônio, não vai dar problema, eu não vou me prejudicar e não vou prejudicar as outras pessoas, eu acho que é válido essa pessoa assumir esse risco, desde que ela saiba. Agora, o outro caso o cara é pai de família, o cara tem uma esposa, tem filho, tem escola de filho pra pagar, às vezes o imóvel é o único patrimônio dele, né? Aí o cara vende o imóvel pra morar de aluguel, pra comprar. Então, aí eu acho que é totalmente inviável. Depende da realidade de cada um. É muito importante isso, né? Então você vê qual que é a sua realidade, né? Eu até falo bastante isso, que eu gosto de fazer uma analogia que é mais ou menos assim, a carteira de investimentos como um todo, desde de cripto até renda fixa, é mais ou menos um projeto. Eu gosto de falar para as pessoas pensarem que é tipo um projeto de uma casa. Você comprou um terreno, você vai construir uma casa para você morar. Dependendo da pessoa, nem vale a pena ela construir uma casa. Às vezes faz sentido ela morar num apartamento. Então vamos pensar assim, a primeira decisão que a pessoa vai tomar é, eu gosto de ter uma casa, eu gostaria de morar numa casa, eu gostaria de morar num apartamento, eu viajo muito. Eu viajo pouco, que é só trancar ali o apartamento e sair, já é mais fácil do que na casa. Não, eu quero uma casa, tá? E essa casa, eu vou ter filho? Quantos? Eu gosto de área, né, pra saber quantos quartos vão ter, quantas suítes, qual vai ser o tamanho da área de lazer, vai ter piscina, não vai? Churrasqueira, gosto de fazer churrasco, vou ter churrasqueira gigante ou não? A cozinha vai ser grande, vai ser pequena? Tem que ter, galera. Churrasqueira tem que ter. Tem que Felipe ter. é adepto. E aí, a primeira coisa que você faz é um projeto, é definir isso. Meu pai é engenheiro também, ele sempre falava assim, o papel aceita qualquer coisa, o projeto. Depois você começa a construir, é complicado mudar as coisas. E eu vejo que as pessoas pulam essa etapa. Eu mesmo pulei lá, quando eu comecei a investir, eu ia comprando as ações sem saber muito o que eu estava fazendo. Gostei dessa empresa, vou botando, gostei desse vou botando. Mas é importante em um momento o investidor dar esse passo para trás, respirar e fazer o projeto dessa carteira, porque os seus investimentos que você faz ali todos os meses é você botando um tijolo atrás do outro nessa casa. Então, se você não tem esse projeto claro, bem definido, e esse projeto monta um Frankenstein no meio do caminho, né? Monta um Frankenstein que não tem nada a ver com o que você quer, com seus objetivos pessoais, com o seu perfil de risco, com o seu momento de vida. Por exemplo, você ganha... Às vezes a pessoa ganha muito dinheiro, mas ela não tem patrimônio formado. Ela sempre gastou tudo, por exemplo. Ixi, ou às vezes... Eu vi umas histórias já, cara. É bizarro. A galera ganha 100 mil e gasta 120 por mês, né? Tipo isso. Mas você tem, por exemplo, uma pessoa que ganha muito e gasta muito e não tem patrimônio. Então ela vai lidar de uma forma, pelo menos nessa construção inicial. Tem aquela outra pessoa que juntou dinheiro a vida inteira na renda fixa, o aporte dela hoje, que é o quanto ela junta por mês, nem é tão relevante frente a esse patrimônio. Como que ela vai pegar isso e botar no projeto dela? Também é um ponto importante. Eu tenho muita gente assim que chega pra mim e fala, Fábio, eu tenho tantos milhões guardados, tudo em renda fixa, sempre investi em renda fixa, quero ir pra renda variável. Essa transição tem que ser feita com muita calma. É um patrimônio, às vezes, da vida da pessoa. Sim. E o que ela junta todos os meses não é tão relevante, assim, frente ao patrimônio. Então, qualquer oscilação aqui, alguma coisa que ela faça errado, vai comprometer. Então, é sempre ir devagar, assim, sempre indo botando sal ali. As pessoas acham que não dá trabalho cuidar de dinheiro, mas dá trabalho. Dá trabalho. Porque é dor de cabeça. O cara o bom de não ter dinheiro é que não tem dor de cabeça também, né? Outras dores de cabeça. Dor de cabeça de cuidar de dinheiro, acho que todo mundo ia querer, né? Todo mundo ia querer. Mas até um ponto legal que você falou, né? Uma vez eu recebi uma mensagem que até me marcou, assim, porque eu não achei que era uma realidade de muitas pessoas, né? E uma pessoa me falou assim, cara, eu sou concursada, eu não lembro o cargo agora, mas eu lembro que ela ganhava 30 mil reais por mês.
Eu falei, nossa, mas você trabalha muito tempo? Não, eu trabalho muito tempo com isso e tudo, só que eu tô com um problema. Eu tenho uma dívida de 2 milhões. Nossa. Eu falei, mas como é que você ganha 30 mil por mês garantido há, sei lá, 10, 15 anos você tem uma dívida dessa? É porque eu gastava mais do que eu ganhava. E porque é muito mais fácil você fazer empréstimo quando você é concursado, né? Eu não sei. Que é consignado, né? Vem É direto consignado, na folha. já vende... Uhum. Então... Cara, e aí, isso é um problema muito sério, só fazendo um parênteses. eu nem sabia disso. O Elon e o Otmar, que tem um canal de fundos imobiliários no YouTube também, eles são lá de Brasília. Os caras investem a FII há muito tempo. E eles são dos bombeiros. Eles são... Qual que é o cargo mais alto que tem? Não faço ideia. Bombeiro, eu não sei. É tipo... Não é general, né? Mas é... Bombeiro-chefe. Coronel... alguma coisa assim. Entra lá no canal deles, vocês vão descobrir. Mas eles estavam me falando, cara, isso é um problema muito sério. Nos bombeiros. Por quê? A galera passa no concurso. O concurso dos bombeiros é um concurso que paga bem. Uhum. A pessoa entra, a primeira coisa que ela faz é o quê? Tira um financiamento de um carro, pum, pega um Jetta. Aí, sei lá, acho que um bombeiro hoje deve entrar ganhando perto de uns 6 mil reais, talvez. Uhum. O cara já mete 3 na parcela do Jetta. Nossa. E aí, daqui 3, 4, 5 anos, o salário do cara tá desse tamanhinho, porque tudo A consignado. conta tá desse. Trabalha pra caralho. É um trabalho difícil. E a pessoa começa a entrar em depressão, pelo tanto de dívida que fez. Um ponto também, você falou de depoimento, que eu lembrei aqui agora. Teve uma vez que um rapaz chegou pra mim, e eu gosto muito também de bater nessa tecla, que é... A galera acha que, pô, eu vou começar a investir agora, eu vou colher os frutos só daqui 30 anos, 20 anos, 40 anos, enfim. E eu acho que não, cara. Eu acho que o maior benefício financeiro é daquela pessoa que não tem nada e juntou os primeiros 5 mil, depois os primeiros 10 mil, depois os primeiros 100 mil. Porque você fala assim, pô, uma carteira de 100 mil reais vai me gerar uma renda passiva gigantesca? Não vai. Só que o cara mandou o depoimento e falou assim, Fábio, eu comecei a investir tem 3 anos, já juntei um dinheiro legal, eu tava super triste por causa do trabalho, então, tipo, não estava bem com o chefe, o emprego era ruim. Ele falou, cara, eu saí do meu emprego sem ter outro emprego. Então, ele juntou um dinheiro para conseguir fazer uma transição, nem necessariamente transição de carreira, mas às vezes só trocar de emprego, ficar ali 3, 4, 5, 6 meses tranquilo. Cara, olha a qualidade de vida dessa pessoa. Que é muito maior do que o cara que, sei lá, já tem alguns milhões e ganha 1 milhão a mais. Sim. Que não vai fazer tanta diferença. E é frustrado com o trabalho dele, né? Sim. Mas até esse ponto, é uma coisa que a gente até soltou um curso de finanças pessoais pra galera. Porque uma coisa que eu percebo muito é que a galera não sabe nem fazer a gestão financeira de quanto gasta por mês. Nem a planilha né? mensal, né? Tipo, eu não sou uma pessoa que eu controlo na unha os gastos, nem nada. Mas ali de 6 em 6, 1 ano, eu meio que dou uma mapeada pra ver se... Você chega na hora do imposto de renda e chora. Fala, cara, não acredito que eu gastei isso tudo tanto. esse Cara, então eu faço isso às vezes pra tipo assim, não, eu tô no caminho certo, eu não tô exagerando aqui, né? Porque eventualmente você acaba gastando um mês mais, um mês a menos, mas enfim. Mas eu percebo que as pessoas não sabem nem quanto que elas gastam, sei lá, de comida, né? Então a gente fez esse conteúdo pra galera pra quê? Cara, vamos lá. Como é que tá a tua vida financeira? Porque muitas pessoas falam assim, não, eu consigo economizar 50 reais. Tá, legal, 50 reais, mas e como é que tá as tuas finanças? Ah, tá uma bagunça. Sim. Mas peraí, se você reorganizar as tuas finanças, você não consegue investir mais? Ah, eu acho que sim. Aí você vai ver a pessoa saiu de 50 reais que ela conseguia só por reorganizar. Não estamos falando aqui de cortar nada. Só reorganizar, né? Um custo aqui, um custo ali. A pessoa já passava a conseguir investir 300 reais, 400 reais. E aquilo que você falou, o tempo é exponencial. Quanto mais você consegue segurar no começo para investir, melhor vai ser teu resultado no final, né? Porque chega um determinado momento que o cara casa, começa a ter filho, não sei o quê, cara, o valor de aporte dele também diminui. Não é o retorno, mas o quanto ele ganha não aumenta, né? Sim. É o que acontece. A pergunta... Pode falar. É porque eu fui assim. Então, até meus 30 anos de idade, eu nunca tive nenhum controle financeiro. Eu e minha esposa, a gente se estressava com isso. Em 2 anos foi de 0 a 100 mil, mais inclusive de 100 mil reais. E te dá uma liberdade sensacional, porque você, quando tem aquela reserva de emergências, você pode tomar escolhas muito melhores na sua vida. Você tem uma tranquilidade absurda. Só que o que acontece? Quando eu não tinha esse controle financeiro antes... Você tá num patamar que você não quer nem saber. Porque quando você pensa em dinheiro ou qualquer chance de tentar organizar, já gera um desconforto. Gera um gatilho, tipo...
um gatilho, uma ansiedade, eu não quero, eu sei que eu vou me estressar, eu sei que se eu fizer as contas do mês vai ter 300, 400 mil reais, 5 mil negativo lá, entendeu? E a partir do momento que você muda a chave, e eu nunca, desde o começo, fiz aquelas planilhas de Excel com 10 abas diferentes. Não, foi só o que eu tô gastando com comida. Exato. O que eu tô gastando com comida? O que eu tô gastando... iFood. Cara, iFood. Cara, meu iFood é puxadíssimo. Não, cara, eu vou essa história, no curso a gente fala sobre isso. Cara, eu fui no começo do namoro. Minha mulher é muito econômica, né? Eu aprendi a ser econômico com ela, inclusive. Beleza, um dia a gente conversando no telefone, né? Porque ela morava em outra cidade. Isso aqui é iFood e tal. Mas quanto você gasta de iFood? Eu falei, não sei, deixa eu ver. Aí na época eu usava o Nubank, eu cliquei lá, digitei iFood, né? Rapaz, quando eu vi o valor, eu falei, não. Será que ele puxou 3 anos aqui? Cara, sabe aquela retrospectiva que tem do iFood que eles fazem, tipo do Spotify e tal? Eu tava ferrado. Cara, no ano passado, o meu deu que eu pedi 250, 260 açaís no ano. Nossa. Quase todo dia. Eu achei que você ia falar 250 mil, pô. Não, 250 açaís, cara. Mas só assim, de açaí, bota lá McDonald's, pizza. O valor não é esse, mas era como se eu gastasse 6 mil reais por mês em iFood. Falei, caralho. Cara, hoje eu devo gastar uns 3, 4 mil reais por mês de iFood. Cara, teve um tempo que eu tava assim. Eu era solteiro, eu gastava quase 10. Aí eu falei, não, cara. Aí eu dei uma migué lá nela, falei, 2 mil aqui, só pra não passar vergonha, né? E aí eu comecei a ver, cara, eu pedia muita coisa que não precisava, né? E é esse tipo de coisa. Você acaba se alimentando mal também, né? Sim, nada contra o iFood também, né? Aplicativos de delivery. Sim. Eu pergunto, então, em relação a isso. Vocês recebem muita pergunta do tipo, eu tenho uma dívida, mas sobra um dinheiro por mês. Eu quito essa dívida, antecipo ou eu invisto? Melhor é começar a investir ou pagar a dívida antes? Eu acho que é melhor pagar a dívida antes. Com certeza. Até depende, né? Acho que depende. Até teve um cara que falou assim, tem o carro financiado. Será que eu quito o carro ou eu começo a investir? Aí eu pergunto pra ele, quanto que você paga de financiamento por mês? Cara, contratei uma taxa de 0,4 ao mês. Cara, mas não tem mais nenhuma correção? Não, é isso aí. Falei, olhando assim, a grosso modo, vale mais a pena você investir. Mas 0,4 ao mês é difícil, Ele deve ter tirado isso quando os juros estavam em 2%. Com certeza. Mas assim, o que eu vejo, assim, respondendo essa pergunta, no geral, 99% das vezes, o melhor rendimento que você vai ter vai ser investindo na sua dívida ser quitada. Porque aqueles juros que você paga, sei lá, vamos supor, você paga 2% ao mês. 3% ao mês, às vezes. Você nunca vai conseguir ser. Você nunca vai conseguir isso no longo prazo em nenhum outro lugar. Então, quando você quita a dívida, é como se você estivesse investindo em 3 mil reais por mês. Porque você está tirando das suas costas um aspirador de 3% ao mês. Só que também, se o cara tá muito, muito liso, assim, ele não tem patrimônio, às vezes eu acho que é prudente ele fazer uma reservinha de emergência para ele ter ali, se acontecer alguma eventualidade antes, e aí começar a quitar a dívida antes de investir. É que é muito delicado, né, cara? É muito são muitas variáveis. O cara é solteiro? Não, o cara é casado? O cara tem filho? Às vezes, se o cara tem filho, é melhor o cara guardar isso aí, vai que dá uma emergência com o filho. E financiamento imobiliário, que é de 30 anos, né? Tipo cartão de crédito, não é moto, não é carro. Eu fiz ano passado. Eu não era adepto a financiamento imobiliário, mas ano passado eu descobri um imóvel que estava com valor de mercado muito abaixo e a taxa, na época, minha taxa total foi 7,5%. Então, inclusive, ano passado ainda tinha aquela indexada na Selic. Já sabia, né, que a curva da Selic ia subir, então fiz a fixa. A pré-fixada. E só fiz isso. Mas 7,5% tá bom para um financiamento. Tá bom. É porque... Inclusive... Mas aí, por exemplo, vale a pena você, mensalmente, quitar uma parcela, tipo, antecipar uma parcela do futuro, ou só pagar a parcela normal e investir? Cara, eu recebo muito essa dúvida também. Que no imóvel do Luiz em si, ele teve uma valorização muito grande, porque lá na Brava, né? Cara, teve um boom, assim, acho que quase dobrou o valor tá quase do o dobro. imóvel. Cara, eu comprei meu imóvel em julho do ano passado, tá um absurdo também, valorização, mas quase dobrou já o valor e por isso que eu fiz na época, né? E além disso, no apartamento eu ainda faço Airbnb do quarto e a área é... você aluga. Não, só um quarto. Ele mora lá, mas ele eu moro e faço de quarto. Cara, entendi. Eu fiz o projeto de Airbnb. O Airbnb paga o financiamento, tipo isso. Cara, paga boa parte dos juros e eu fiz o planejamento para fazer esse Airbnb do quarto, deu super certo. Em 3 meses já virei super host, assim. Mas o meu objetivo é, em 5 anos, quitar o financiamento. Legal. Bom demais. Tem casos e casos, né? Casos e casos. Eu acho que se eu pegasse, por exemplo, um financiamento muito baixo,
questão percentual, é aquela questão, né? Vale mais a pena eu carregar o dinheiro na conta e usar para oportunidade de ir pagando isso mês a mês ou não, né? Até invisto em alguns imóveis assim, cara, que, por exemplo, você dá uma entrada, aí você paga uma parcelinha lá de 2 mil por mês, daqui 6 meses você paga mais um pedaço. E aí, como você compra na planta com desconto, que a gente faz tipo um clube de investidores, cara, chega um determinado momento que dá 1 ano antes de ser concluída a obra, que o negócio já está valendo 40% a mais. Entendi. Aí você vende antes do tempo, bota o dinheiro no bolso, investiu lá, sei lá, 200 mil reais e teve mais 100, 150 de lucro, né? Então, acho que depende de caso a caso. O que você acha? Vale mais a pena fazer financiamento ou não vale? Cara, você já fez financiamento? Não, nunca fiz. Cara, de novo, é pessoal, né? Mas, assim, algumas considerações. Quanto mais dinheiro você tem investido, mais tranquilo é você ter um passivo, né? Então, se você não tem patrimônio nenhum, se você não tem nenhum ativo e você tem só o financiamento e aquela parcela para pagar, isso pode gerar um desconforto muito grande para a pessoa. Sim. Ela vai dormir à noite e fala, pô, se eu perder meu emprego amanhã, como é que eu vou pagar essa dívida? Né? Então, eu tenho um patrimônio, sei lá, X, e eu vou pegar um financiamento que é de 10% disso, num valor baixo. Tranquilo, é ok, né? Então, acho que varia muito em relação a isso. O problema é quando... O que você tem de patrimônio? Eu tenho um financiamento. Daí o cara tá lascado. Por exemplo, na conta que eu fiz, eu coloquei cenário. Então, eu falei para minha esposa, a gente vai comprar esse apartamento. No pior das hipóteses, eu tinha minha reserva de emergência, inclusive eu financiei quase todo o apartamento justamente para não me descapitalizar. E no pior das hipóteses, eu tinha uma reserva suficiente para ficar 1 ano dos meus custos e ter 1 ano para vender esse imóvel com valor acima do que eu tinha pago já. Então, era o melhor dos mundos, assim. Entendi. Foi uma oportunidade, né? Oportunidades sempre surgem. Não adianta. Que nem eu comprei meu apartamento, que eu moro hoje, porque foi uma oportunidade, consegui comprar ele já construído abaixo do preço de lançamento. Então, algumas coisas assim que acabam valendo a pena, né? Mas legal. E, Fábio, uma pergunta que me fizeram. Perguntei pra galera, o que eu pergunto pro Fábio, né? O pessoal quer saber se você tá comprando Bitcoin, se você já comprou Ethereum, se você quer comprar mais cripto, vai ficar com 1% que você tem hoje. Qual que é a tua percepção, assim? Cara, vamos lá. Eu até vou contar, né, aquela história que eu te contei do Bitcoin. Sim. Foi um dos maiores erros que eu fiz como investidor, foi esse, né? Que eu até brinco muito com o pessoal, falo assim, cara, tem muito erro que a gente comete que é erro por omissão. Tipo, o cavalo passa selado na sua frente, você não pega o cavalo passa e foi um erro. Né? Então, assim, a galera gosta muito de achar assim, pô, comprei essa ação, despencou e foi ruim. Muitas vezes, cara, passou uma ação na sua cara que era uma bela empresa, pra você começar a montar a posição, você não investiu, isso foi um erro também, porque você deixou de ganhar muito dinheiro. Eu comprei o primeiro Bitcoin da minha carteira em 2015. Nossa. Que era, eu lembro até hoje, era tipo assim, R$1.275. Eu lembro que naquela época era aquele esquema de... Já tinha lá o bookzão de Bitcoin, de compra e de venda ali e tal. E beleza, e por que eu fiz isso? Eu contei pro Persigo. Basicamente para mandar dinheiro lá para fora. Porque a corretora que eu abri para investir em ações aceitava depósito em Bitcoin. Era uma corretora voltada mais para investidor estrangeiro, então para facilitar esse câmbio. E na época tinha muita dificuldade de fazer câmbio, os bancos não sabiam direito fazer câmbio, porque quando você vai fazer um câmbio para o exterior, tem lá mais de 60 itens no Banco Central que você tem que falar, a corretora de câmbio informa para que é o destino. Então pode ser para investir em ações, para investir em empresas, compra de mercadorias entregues no exterior. Compra de imóvel. Então tem que ser bem alinhado. Hoje isso é super claro. Qualquer plataforma de câmbio que você use para mandar o dinheiro para sua corretora lá fora vai ter isso de uma forma muito clara. Mas na época não tinha. E era caro o spread que eles cobravam. Eu falei, pô, vou tentar mandar por Bitcoin. Lá quando eu fazia o login tinha lá deposite por Bitcoin e tal. Eu abri conta na corretora aqui na época, que assustava, né? As corretoras pareciam que tinham sido feitas ali tipo no bloco de notas, no HTMLzão. Sim. Parecia os fóruns lá do... Wix.com.br. Tudo feito no Wix. No Wix. E aí comprei. Eu falei, cara, vou mandar um Bitcoin, só pra ver se chega. E era R$1.270, alguma coisa assim. Peguei, pum, mandei. Eu falei, pô, legal. Achei assim... E tinha um primo meu, que até trabalha comigo hoje lá na empresa, que é programador e tudo mais. Eu falei, cara, me explica direito o que é esse negócio de Bitcoin aí e tal. Ele me explicou, já entendi o negócio todo. Eu falei, beleza. Fui lá, mandei o Bitcoin. Mandei um outro depois. Só que eu comecei a ficar com medo de, tipo, cara, como é que isso aí vai ficar com a receita?
né? De ficar fazendo... Se naquela época, se até hoje é nebuloso, imagina naquela época. Sim. Né? Eu falei, pô, não vou ficar mandando por Bitcoin, beleza. Depois consegui fazer o câmbio normalmente, ok. Só que na época eu achei fenomenal o Bitcoin, porque você fazia o Swift de câmbio normal da corretora de câmbio de dólar, trocava real por dólar, demorava 2 dias pro dinheiro chegar. Uhum. E era uma taxa mais cara do que o spread do Bitcoin. E o spread do Bitcoin não era tão baixo para mandar, era uns 3%. Hoje é menos, né? Uhum. Mas na época era uns 3%, e a corretora cobrava 5%, 6%, né? Hoje do Bitcoin deve estar menos de 1% e as corretoras cobram mais ou menos 1%. Que é bem barato, mas beleza. Aí mandei lá, comprei a ação da Disney, comprei depois a ação do Chipotle e tal, e falei, pô, vou comprar Bitcoin. Achei isso aqui fenomenal. Já tinha aquela valorização absurda de 2011 até 2015, né? Já era 1.000 e poucos reais. Só que, cara, eu não comprei. Na época eu falei assim, cara, vou botar uns 50 mil em Bitcoin. Uns cinquentinha. Meu Deus. E eu juro que eu não comprei, porque naquela época as corretoras eram muito toscas. Uhum. Não dava pra deixar o dinheiro lá, tipo, de uma forma confiável. Essas Trezors da vida que tem hoje não era muito popular, eu acho que já até existia. Eu acho que nem existia, cara. É? Eu acho que a Trezor acho que é de 2019 e eu acho que a Ledger de 2018, 2017. Não tinha. Deve dar uma olhada aqui. Aí eu falei, pô, vou fazer uma cold wallet. Aí tinha aqueles sites, até tem até hoje, né? Que você gera lá suas chaves e tal, imprime num papel. Eu comecei a ficar noiado. Falei, pô, vou perder esse papel, sei lá o que eu faço, vai funcionar direito. E fui postergando. E o Bitcoin tum. Deu aquele pico, né, de 2016. Foi 2016 que deu aquela porrada? 2017, deu aquela porrada, depois despencou. Aí foi quando eu comecei a falar, pô, vou começar a comprar um pouquinho. Aí fui comprando bem pouquinho. A Ledger 2014, tá? 2014. Já tinha, né? Mas provavelmente então, não era muito conhecido. Só que não era muito conhecido. E eu também ficava um pouco com o pé atrás, porque como era uma coisa nova, e pô, vai que esses caras têm o token e estão fazendo um scan gigante. Sim. Eu pensava isso. Sim, tipo... 50 mil reais, pensa. Cara, é um valor considerável pra você colocar numa tecnologia que você não entende direito. Sim. E pode... E vai estar lá num pedaço de papel, Sim. alguém pega, some. Aí eu fui meio que postergando isso. Hoje é fácil falar, né? Mas na época foi por causa disso, assim, que eu não tenho uma posição cara, meio que... Quando eu conheci o Bitcoin era a mesma coisa, cara. Procurava lá, wallet. Cara, era um fórum em inglês, um monte de coisa. Cara, o que é isso, né? Não, você tem que salvar no bloco de notas, porque antes não tinha nem aquela frase memônica, né? Que são as 12. Era o hash, não era? Era o hash, era um bloco de notas. Falei, meu, nem sei o que é isso, tá ligado? Na época era novo, falei, deixa pra lá. Vamos hackear isso aqui. Não vai dar em nada. Isso aqui não vai dar em nada, aí quando eu pensar, eu tenho que comprar. Cara, eu tinha um amigo que gastou, tipo, 200 bitcoins comprando skin nessa época aí, 2012. Nossa. Skin de Counter-Strike. Cara... Mas dependendo da skin que ele comprou, né? Se for Depende. aquelas AWP de 250 mil dólares. Mas não subiu que nem o Bitcoin, né? Não, né? Nossa. Eu comprei... A primeira vez que comprei Bitcoin foi em 2017. 0.4 Bitcoin, paguei 6 mil reais. A gente comprou na mesma Compramos junto. A primeira coisa que eu fiz, coloquei numa pirâmide. Cara, agora, um negócio que eu acho interessante, falando assim da skin do Counter-Strike, até queria levantar essa bola com vocês, né? Vocês que entendem muito mais de cripto. As skins de Counter-Strike, elas são NFTs. Sim. Já existe Before It Was Cool de Sim. NFT. Ela não é uma NFT registrada num blockchain, descentralizado nem nada, mas ela é o quê? É um item digital que você simplesmente negocia com dinheiro real. Isso fica custodiado no servidor da Valve. A Valve tem o controle da emissão, se ela quiser começar a lançar caixa pra caramba, pra galera abrir as caixas e começar a ter um monte de skin, vai desvalorizar tudo. Mas é uma NFT. E aí, a minha grande pergunta, e funciona bem. Eu jogo Counter-Strike, tem lá umas skins, funciona. Às vezes você vai... Chamar ele pra jogar um Apex com a gente. Podemos jogar. Conheço a galera que tem loja de skin, que vende e tal. Então eu fico vendo assim, às vezes os NFTs de uma própria... Olhando, fazendo esse paralelo, o que tem de tão revolucionário que não já exista uma tecnologia muito parecida com aquilo dali? Cara, se a gente olhar na parte de game, aproveitando isso que você tá falando, eu acho que é só meio que regularizar esse mercado, né? Eu não sei, hoje é permitido vender skins? Sim. Como é que funciona? Sim. A Valve tem um mercado da Steam lá dentro. Sim. E você pode vender lá dentro. Já é o marketplace das skins lá do jogo. Tá. Se você botar skin, tal, você vai ver toda a negociação, gráfico lá. Sim. Só qual que é o problema? A Valve não deixa mais, acho que por crime de sonegação e tudo mais, não deixa. Se você bota dinheiro, então eu boto dinheiro na Valve. Eu não consigo tirar dinheiro. Então eu boto dinheiro, compro a skin. Quando eu vou vender a skin, eu fico com dinheiro no jogo. Lá eu posso comprar outras.
Só que eu não consigo tirar. Mas eu posso vender skin pra não, você. mas daí você faz Então, a aí que transferência a galera e pega o faz. dinheiro Te por mando fora, como né? presente e você me paga por fora. Exatamente. Aí surgiram várias lojas de skin fora do jogo, que aí negocia. Cara, eu tinha uma lojinha assim de item de Tibia, cara. Tibia Na época eu raiz. jogava Tibia. Nossa, eu conheci Bitcoin por causa de Tibia. Aí eu tinha eu aprendi a programar na época, deixava os bots jogando pra mim. Aham. Cara, aí farmava um monte de dinheiro e vendia esse dinheirinho pra galera, vendia item, um monte de coisa assim, né? Mas até por já ter tido experiência com isso, cara, se por exemplo cada item fosse um NFT, se a própria Valve criasse seu É isso marketplace que eu com fico NFTs, pensando, né? elas conseguiriam aumentar até a rentabilidade delas, cara. Porque, imagine, você regulariza o mercado de venda de NFT, que são skins raras, você também tem ali um registro da emissão daquelas NFTs. E, cara, você fica com mais, né? 1% de cada transação. Essas skins de 250 pau que estão sendo vendidas. Cara, legal. Você Porque aumenta o mercado, a o rentabilidade. volume todo acontece fora da Valve hoje. Fora, Exatamente. né? Então, e o ponto é, o que difere você ter descentralizado do que ter dentro de uma Valve? Porque a partir do momento que você lança o contrato, não vai ter Valve que vai fechar o comércio, entendeu? Uma vez que ele é lançado, não tem mais como voltar atrás. Então, o ecossistema vai girar por si só. Inclusive, teve No um máximo, a Valve pode acabar com o jogo, né? Isso, exatamente. É o risco de qualquer jogo. Inclusive, dependendo se acabar com o jogo, talvez o NFT se valorize ainda mais, porque é algo que não existe mais e cria uma escassez. Cara, fala aí, eu vou lembrar uma história aqui. Porque teve um jogo que se chamava PUBG. Eles tinham a loja deles de itens e eles fecharam e não podia mais negociar nada. E tinha um valor bem substancial, assim, eu não sei, porque dentro do jogo, é porque daí você começa a fazer esses negócios que são por fora. E descentralizado, você consegue interagir com o protocolo e criar N coisas. Você vai criando todo um ecossistema em cima disso, entendeu? E agora, só para complementar, nos NFTs que você compra e tem o direito de imagem em cima daquele NFT que você comprou. Cara, você consegue transformar aquilo num outro negócio derivado. E isso que gera valor quando a gente pega alguns projetos, principalmente da Ethereum, porque você cria negócios que de fato geram capital. Então, por exemplo, dentro... Os tokens do Cruzeiro, agora teve um negócio assim, não sei por onde que eles fizeram, mas... Esse é pelo Dali, que é um sistema um pouco diferente. Depois o Felipe pode até explicar bastante. Mas conta da tua história ali. Não, então, esse negócio da raridade é muito, muito legal, cara, porque faz as NFTs parecerem um pouco mercado de arte mesmo, né? E, cara, o ser humano, ele é completamente maluco. Tipo, você pagar $250 mil numa arma, num joguinho, que não te dá nenhum benefício, não sei se a galera que tá estudando a gente sabe, mas essas skins não te dão nenhum benefício, é estético. É tipo você ter uma roupa da Louis Vuitton, só que dentro do jogo, ponto. Você fica mais bonito. Tem gente que passa mais tempo no jogo do que na vida real. Na minha época, é o metaverso. Cara, na minha época, o meu personagem, ele tinha um Ferrum Brasset na época. Cara, valia tipo 15 mil reais, né? E o meu personagem tinha um, assim, era ridículo. Ó, escuta a história. A Valve tem um campeonato mundial de Counter-Strike que chama Major. Beleza. Tem um Major que acontece em Katowice. E no ano de 2014, nos primeiros anos do CSGO, tinha um time que chamava... uma equipe chamava iBuyPower. E o que eles fazem todo o campeonato? Eles pegam os times e fazem adesivos do time, com a logo do time, e adesivos dos jogadores. O que você faz com esses adesivos? Você pega a sua arma, sua skin, e cola o adesivo ali na skin. Fica com o adesivo ali. Colou o adesivo, se você quiser, você pode tirar, você perde o adesivo, ou você deixa o adesivo lá. Beleza. E aí eles lançam esses adesivos conforme você vai assistindo o jogo, dentro da Twitch, ó, maluquice lá, eles vão dropando os itens e acabou. Acabou o campeonato, não tem mais o item. Beleza, o que aconteceu, cara? Os caras chegaram, se não me engano, foi na semifinal e entregaram o jogo. Porque tava pai, tio, namorada, tudo apostando. Site de aposta. Caraca. Os caras entregaram o jogo. Dos 5 do time, 4 parece que estavam fechados, o outro não sabia. Ou um foi inocentado. Os outros caras simplesmente foram banidos depois que a Valve descobriu. Baniram a equipe não pode existir mais. Os caras nunca mais podem jogar. E é isso. E, cara, o adesivo deles, por acaso, é um adesivo bonitão. Que é tipo uma cara de um tigre, assim, de lado. Um adesivo vermelho que brilha. E tinha uma quantidade X. Hoje, cada adesivo desse... Eu não sei quanto tá a última vez que eu vi, mas algo próximo, adesivo solto, pra você poder colar onde você quiser, $30 mil, cara. Nossa. Um adesivo. Aí o que os caras fazem? Compra as skins super raras, tipo os chineses malucos, compra a skin super rara, pega 4 adesivos desse e mete ali. Pá, os 4. Porque o cara quer aquela skin com aqueles adesivos. Aí hype ainda mais o negócio. Hype absurdo.
Então, assim, esse negócio da raridade é muito doido, porque eles mostram quantos que ainda tem soltos dos adesivos. Hoje deve ter, tipo, sei lá, 50 e poucos adesivos no mundo. E conforme a galera vai absurdo. usando esses adesivos nas armas, vai ficando mais... Perde, mais... não tem como você trocar. Se o cara tirar, ele vai perder, vai aumentar a escassez ainda do adesivo, né? Não, e os caras são tão doidos, porque o adesivo colado vale muito menos que o adesivo solto. Sim. Então o cara às vezes compra uma skin que custa, sei lá, $100 mil, tipo tem uma AK lá, Blue Gem, que custa, sei lá, $100 mil, AK, aí paga mais 20, 30 mil em cada adesivo, cola, só que a AK junto com os adesivos vale muito menos do que tudo solto, né? Nossa, vai entender, né? É. Cara, é muito louco. Isso é um mercado que gira muito dinheiro e que deu dos macaquinhos lá do Bored Ape? Cara, eu vou te falar, não deu em nada. Tipo, tá lá. Cara, uma das coisas que mais me chamava a atenção naqueles macacos era que, óbvio, tinha um hype sinistro. Eu tentei comprar alguns, assim, mas eu fazia lance, a galera não aceitava, eu ia lá e cancelava a ordem. Eu cheguei a comprar um terreno naquele Other Side, que era... Eu acho que foi quando eu comecei a te acompanhar. Cara, eu comprei, beleza, eu paguei lá, cara, acho que na época era $30 mil, assim, no terreninho. Eu falei, vou flopar, né? Ele vai... Vambora. Cara, que daí começou a sair, não, porque 3 estrelas isso, aquilo, tal. Eu falei, porra, isso aqui é raro, vou ficar com ele. Só que, cara, foi uma... Na verdade, aquilo foi um erro que aconteceu na OpenSea, que classificou alguma coisa como raro, mas não tinha nada a ver com nada. Que alguns apareciam uma imagem, outra, antes do review, né? Cara, eu botei pra vender. Botei pra vender aquele NFT. Cara, daí eu revendi ele no preço que eu paguei, né? Pra ser no 0 a 0. Amém? Me arrependi, né? Me arrependi, assim. Cara, aí... Foi até engraçado, assim, porque na verdade eu me arrependi porque... Depois eu conto a história, mas enfim... Cara, na verdade eu vou contar rapidinho. Conta. Cara, eu tinha comprado, tava em São Paulo, daí eu fui na igreja com a minha esposa, né? Fui na igreja. Cara, igreja esposa conserta o cara, né? Não, cara, daí começaram a falar de uns projetos sociais que estavam levantando pra ajudar umas crianças. E eu fiquei, caraca, eu gastei 150 pau num terreno da internet, cara. Eu falei, cara, eu vou vender essa merda. Isso que o dólar tava R$3, né? Deus, deixa eu chegar lá no apartamento, pelo menos pra vender, né? Não deixa essa parada acontecer o review antes. Aí vendi. Resumindo, o cara que comprou esse meu terreno, depois eu consegui ver no blockchain, o cara tinha, tipo, 8 macaquinhos. Nossa. Cara, tipo, $5 milhões em ApeCoin, uma parada assim. Cara, quando teve o review da terra... Cara, resumindo, o terreno não valia... Cara, não valia 10% do que eu tinha vendido. Então, pô, fiz um baita negócio. Só que, cara, ficou lá, né? As pessoas compraram aquilo, tá lá. Eu vi um monte de gente gastando um monte de dinheiro com aquilo. E o macaco meio que perdeu o sentido. Tinha um clube ali... Tem. Esses dias teve uma balada lá em... Não sei se foi... Não sei em qual cidade lá dos Estados Unidos que teve. Eles fazem isso. Teve o Ape Fest... E daí tinha fila só pra quem tem o NFT, uma galera. Mas o problema é que assim, a galera fala, não, tô comprando porque é networking, vou falar com o Snoop Dogg, Justin Bieber, Neymar. Só que eles porque, não vão. Cara, essa galera nunca vai e também não tá no Discord. Eu acho que a galera que tem esses Bored Apes meio que faz um acordo de marketing com essa galera. Tipo assim, ó, você não vai falar nada, a gente vai te dar isso aqui, mais uma bola de dinheiro. E é isso, entendeu? Porque, cara... Não faz sentido, né? Mas assim, eu particularmente acho que o NFT ele tem uma propriedade muito legal. Né? O primeiro item de NFT que eu comprei na minha vida foi um CD do Kings of Leon. Cara, era um NFT que te dava direito a baixar o álbum dos caras. Ponto. Cara, você compra o NFT, entra no site do Kings of Leon, entra lá na tua MetaMask e baixa o CD. E aí eles tinham alguns NFTs que dava direito a você sentar na primeira fileira de 5 shows, uma van exclusiva e acesso a backstage a todos esses shows. Legal? Acho que vale muito a pena. É como se fosse o Simpla, só que NFT. E você consegue verificar aquilo, né? Eu acho que o jeito mais fácil, assim, de aplicação de NFT que a gente tem hoje, que não precisa de regulação nenhuma, também é a parte de arte, né? O Bruno Perini tava me falando que ele comprou um NFT de um cara que é um artista aí, XYZ, eu não conheço o projeto, não lembro o nome, mas era tipo assim, o cara ia fazer 400 quadros de obras de arte. E você comprava 400 NFTs. De cada um dos quadros. E aí, depois de um tempo, sei lá, um ano, você tinha que optar ou por ficar com NFT ou por ficar com físico. Ele destrói o outro. Sim. Entendeu? Que legal. Então, tipo, eu quero ficar com físico, então você não vai ter o NFT. Eu quero ficar com o NFT. Então ele vai lá e bota fogo no físico. Então, tipo, fazer essas coisas porque é simples. Sim. A arte é uma coisa que não tem muita explicação, assim, a galera compra porque gosta. Não precisa, né? O valor é exatamente a escassez daquilo ali. E
e é isso. Eu gostaria de saber se no final ali do período a galera ficou mais com o físico ou mais com o NFT, mais com o né? NFT. Mais com o NFT, pelo que eu tinha visto. Acho que era 60%, uma coisa assim. Mas eu acho isso muito doido, assim, essas aplicações de royalties também, principalmente pra músico independente. Pô, por exemplo, eu fico vendo hoje o Post Malone, vocês conhecem, né? Sim, joga Apex. Joga. O Post Malone, ele estourou lançando, ele botou um vídeo no YouTube da primeira música dele que ele produziu, soltou no YouTube, no outro dia tinha disparado a música. E aí ele começou e tal. Talvez hoje ele pudesse, isso já tem uns belos 6 anos, eu acho. Não sei quanto tempo tem da primeira música dele. Eu acho que foi aquela White Iverson. Essa mesmo. Botou lá, beleza. Hoje talvez ele poderia, a galera gostou, vou lançar um NFT pra financiar as próximas músicas e você vai ter 10% dos royalties dessas músicas, por exemplo. O Snoop Dogg fez isso, acho que com um álbum dele. Porque aí você tem um lastro por trás que não é só a parte da arte. Tem uma monetização financeira também, que aí começa a dar um lastro talvez um pouco mais de referência. Tem mais valor, né? Você consegue medir mais quanto vale um NFT. Que se a gente fizer, inclusive, o paralelo, entra naquele caso do token do Cruzeiro. Exatamente. Até te explicando, ainda era na época que eu tava na Leak. E, cara, a gente fez uma tokenização do mecanismo de solidariedade, né? Eu não entendo nada de futebol, aprendi por causa disso, que é basicamente assim, dentro do Cruzeiro tem jovens que passam ali, que é o time de base, e quando esse jogador ele vai para algum outro clube e depois ele é vendido, o time que formou ele na base tem um royalty, tipo 1%, acho que é 1% a cada um ano que esse cara fica dos 13 aos 18, se eu não me engano, tá? Que soma ali até 5%. E aí, o que a gente fez? A gente viu todos os jogadores que passaram na base do Cruzeiro, aonde eles estavam. Aí teve uma empresa que se chama Pluri, ela fez um valuation de todos os 300 jogadores que tinham passado no time de base, projetou um valor venal de cada um, 10 anos, e enfim, o mecanismo de solidariedade tem uma receita estimada de não sei quantos milhões. Aí a pessoa que comprava o token tinha um percentual daquele mecanismo. Então, eu coloquei... O cara foi vendido pro Real Madrid. Exato. Isso. Aconteceu agora recente. O token ele recebeu, acho que foi 12% de yield, né? Óbvio que esse token ele deixa de existir no final do período, acho que se não me engano são 5 anos. Então, em 5 anos tem que ter bastante jogador vendido a ponto de você receber todo o valor que você colocou mais um percentual, né? Entendi. Óbvio, tem os seus riscos, as pessoas não têm que botar tanto dinheiro nisso, mas é uma forma de você também trazer a tokenização. Eu vi que tem uma empresa que agora vai lançar um IPO numa bolsa tokenizada aqui no Brasil. E, cara, é uma iniciativa. É um mercado que está crescendo bastante. Assim, eu gosto bastante. Tem também renda fixa tokenizada, que você compra, tipo, notas fiscais da Magazine Luiza, dessas empresas, assim, elas emitem a nota fiscal, né, para alguém. Essa nota fiscal ela é descontada em um terceiro e esse terceiro vende a nota fiscal e você fica com aquele yield, né? Hoje, 1.3... Se estivesse antecipando, exato, né? Cara, você compra... Eu, inclusive, diversifico parte da minha renda fixa nisso, assim. 1.3% ao mês, tendo a isenção até R$35 mil do lucro. E aí, caso passe, você paga 15%, porque se trata de uma cripto. Sim. Entendeu? Lá na NFT Week que eu fui, lá em Miami, no começo desse ano, tinha uns projetos que eu achei interessantes, assim, que eu vi lá o pessoal apresentando, e um deles era não era obra de arte, era tipo assim, artigos colecionáveis. Aí, tipo, bola de basquete assinada, camiseta do Michael Jordan assinada. E aí, o que eles faziam? Eles passavam esse colecionável num 3D, o NFT era o 3D dele, pra você botar, tipo, num quadro ou uma coisa assim, e eles faziam a custódia disso pra você. E aí, se você quisesse vender pra alguém, tipo, você vende, mas a custódia tá lá do original e você pode retirar o original se você quiser. Você deixa o NFT lá e pega o original. É uma proposta que eu achei interessante. Mas, ao mesmo tempo, cara, tinha uns projetos lá que você via que era scam total, assim, cara. Eu vi um numa palestra, cara, que era, tipo assim, o cara falando que ia fazer um resort lá gigantesco, não sei aonde, na beira do mar. E aí... era um projeto gigantesco, tipo, sei lá, 200 milhões, 250 milhões de dólares, uma parada assim que precisava captar pra fazer, e aí todo mundo tivesse o token ia poder usar lá, tantas semanas por ano, e não sei o que, o network. E aí um cara perguntou assim, tipo, e qual que é o lastro disso daí? Tipo, beleza, vou comprar esse NFT e qual que é o lastro? Você sumiu, sei lá. Agora, não, o lastro é uma esmeralda que a gente tem, que tá no stand ali do lado. Só que, tipo assim, beleza. Aí eu fui lá ver a esmeralda, era uma pedra, assim, tipo, desse tamanho, beleza. Toda toscona lá, pedra meio bruta.
numa barraquinha zoada, velho, com, tipo, um segurança do lado. Assim, eu falei, cara, tem uma pedra de 250 milhões aqui, tipo, com esse maluco aqui do lado. A galera inventa... E você vê, cara, na cara da galera que tá apresentando o que é sério e o que é maluquice. É o que diz o ditado. Todo dia sai na rua um cara muito esperto e um que vai se dar mal, né? Quando os dois se encontram, sai negócio. E, cara, como a gente tem a comunidade, tem muitos alunos, ou às vezes pessoas de fora, tem muita gente que chega e fala, nossa, eu tenho um negócio aqui, ó, um token, um projeto que vai ser muito legal. E daí, cara, você para pra escutar muitas coisas. Inclusive, esses dias tinha um cara falando que tava com o token que era atrelado à prata lá. Era algo dele, não, porque tem um lastro, então dá pra você verificar. Então, a ideia é você deixar... Você compra, depois de 2 anos, você pode resgatar com um valor acima. Eu falei, tá, mas é lastreado nesse ativo. Dele, Deu, tá, mas se daqui 2 anos o ativo cair pela metade? Não, mas veja bem, é porque a comunidade vai comprar mais caro. Emite mais token. Tipo, sabe, não fazia sentido nenhum. É que, como... E também prata, você não pode comprar prata aqui no Brasil, né? É outro ativo, só não tô falando pra... Não, porque eu achei até legal a ideia, porque como aqui no Brasil você não pode... comprar prata física, não. Só pode comprar ouro físico, se você quiser. Não sei, cara, regulação. Cara, tinha um Nos amigo Estados meu, Unidos você compra as barrinhas de um amigo meu na prata. Suíça que ele tinha moedas de prata e ele também... um mercado que não é regulado para você investir em prata é prata granulada, que é usada em... Joalheria. Não é nem joalheria, cara, é tipo de placas, assim, né? Entendi. Então você compra, é tipo um monte de prata em bolinhas, assim. Aí você compra e fica lá. É prata. Tá aí a dica. Prata granulada. Bom, mas gente, a gente já tá aqui mais de 1 hora. Quero, até pra gente não estender tanto pro pessoal ficar assistindo a gente, né? Fábio, queria que você deixasse um recado final pra galera. Também divulga teu trabalho. Sou aluno do Fábio também, galera. Aprendo bastante com ele, me dá uma mão em muita coisa. Então, Tamo junto. Privilégio ter aí. Se puder, cara, deixar um recado final pra galera que tá investindo em cripto, quer investir em bolsa ou tá indeciso, não saiu ainda de cima do muro. O que você falaria pra galera? Cara, eu vou repetir aquilo então que eu falei no começo. Sempre pense antes o quanto que você pode perder. Faça sempre uma gestão de risco da sua carteira. Diversifique sempre o máximo possível. Você nunca vai errar muito se você tiver muito diversificado. Acredito que, a não ser que em cripto você tenha uma visão muito maximalista, de ter só Bitcoin e tudo mais, mas principalmente nas ações, nos fundos imobiliários, nos investimentos no exterior, nos Estados Unidos, bolsa. Se você diversifica, você nunca vai cometer um erro muito grande. Eu vejo muitas pessoas concentrando assim, a carteira. Pô, Fábio, vou ter só 5 ações, 10 ações. Senão eu não vou ter tempo de acompanhar. Só que, na verdade, quanto mais ação você tem, menos você precisa acompanhar cada uma, né? Porque o teu portfólio fica menos suscetível também. Né? Exatamente. Então, assim, pensar sempre no risco. O risco é a coisa mais importante para o investidor. E aí, o seu retorno, normalmente no longo prazo, ele vai ser correlacionado com esse risco. Então, você toma muito risco, é mais provável que você seja bem recompensado no futuro. Mas vai ter uma incerteza maior. Né? Se você tem menos risco, você provavelmente vai ter um retorno menor, mas você vai ter uma incerteza menor também. Então, é só calibrar isso. Calibrar o quanto de risco você quer ter, saber o retorno que vai ser condizente com esse risco. E eu sempre gosto de olhar a carteira nessa ótica contrária. Então, olha primeiro o risco, depois olha o retorno. Primeiro o risco, depois o retorno. Ótimo, e você nunca vai cometer nenhum erro muito, muito grande. Show. Você quer deixar um recado também, Luiz? Gostaria de agradecer, aprendi pra caramba, foi muito legal. Valeu. Ter essa perspectiva do mercado tradicional, tinha muita coisa que eu não sabia. E, inclusive, essa galera de cripto... A maioria deles, o primeiro contato com investimento é através de cripto. E eu acho que é fundamental eles terem essa perspectiva do mercado tradicional, né? Uhum. E ter essa outra visão e entender também que criptomoeda não é só a única forma de investimento, criação de patrimônio, inclusive até multiplicação de patrimônio ao longo do tempo. Valeu, Fábio. É isso aí, gente. Até falar pro pessoal, esqueci de falar. Fala no teu canal. O canal do Holder aqui no YouTube, tem mais de 400 vídeos lá. E também lá no Instagram, @fabio.holder. Tomem cuidado com os fakes. Não sei se você tá cheio. Eu tinha. Você é verificado agora. Mas, de vez em quando aparecem uns fakes lá mandando direct pra vocês, tomem cuidado. Se ele oferecer investimento no direct, galera, 5% não 5% ao dia não é ele, tá? Eu já tive um cara que perdeu, tipo, 150 mil. Daí ele veio, pô, e aquele investimento? Eu falei, que investimento, bro? Nossa. Não, aquele lá que você falou. Eu falei, mas qual? Aí ele me mandou uns prints. Eu falei, bicho, não sou eu não, cara. Aí ele, pô, cara, eu perdi. Muito provável. Mas enfim, né? Então fica a dica aí, galera. Não caiam em golpes.
Quero agradecer também... um ponto também, deixar de recado pra galera, que eu acho que é um ponto que é importante. O mercado de cripto ele é todo meio desregulado, né? Nas ações, na bolsa, busque sempre uma corretora, seja no Brasil, nos Estados Unidos, que seja cadastrada na SEC e seja cadastrada, né, lá nos Estados Unidos ou na CVM aqui do Brasil. Isso é muito importante, tá? De você observar. Porque a custódia dos seus ativos vai ficar ali através da corretora. Às vezes, principalmente no Brasil é difícil, mas investimentos do exterior, de vez em quando você aparece umas empresas de investimentos que não é uma corretora, que está lá registrada na SEC, na FINRA, bonitinha, então... Tome cuidado com isso, se você... O mercado conservador... Sempre recomendo a Avenue porque é a mais, tradicional, segura aí pra galera, né? Galera, agradeço, Fábio, Luiz, obrigado. Valeu, aí. Fê. Pessoal, bastante informação. Aproveitem aí para anotar também eventuais dúvidas. Sigam o Fábio no YouTube, no Instagram, o Luiz também, luiz.eth. luizsoares.eth. E também lá no meu Instagram, Felipe Persigo. E se vocês quiserem sugerir alguma coisa a mais com o Fábio, deixem nos comentários para que a gente possa fazer mais esses conteúdos. Valeu, galera, e até a próxima.